Salve, salve, muito boa noite! Você está na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras, para sua audiência, pelo nosso site rdctv.com.br ou pelas redes sociais, valendo pelo YouTube, pelo Twitter, especialmente em facebook.com/RDCTV Digital. Muito obrigado pela sua audiência, cada domingo crescendo ainda mais aqui nas nossas noites para fechar o final de semana com chave de ouro. Eu sou Júlio Lemos e é sempre um prazer estarmos juntos. Me segue lá no Instagram, no Insta Júlio Lemos, e vem com a gente aqui na RDC TV nesse domingão especial de Dia dos Pais. A gente começa parabenizando você que é pai ou você que ainda não é pai. Um grande abraço para o seu pai nesse super domingo. Já começa me mandando um grande abraço, um grande beijo para o meu pai, seu Walter Lemos, que está sempre me dando aí a honra do seu incentivo, da sua audiência, da sua parceria a todo instante. Nesse programa que fala puramente de dupla Grenal. São 2 horas de um debate descontraído, focado na nossa dupla Grenal. Cá entre nós, no Campeonato Brasileiro não tá lá essas coisas. O Grêmio foi derrotado ontem pelo Flamengo lá no Maracanã por 3-1. Estavam os reservas em campo, mas mesmo assim foi uma derrota expressiva. E agora, hoje pela manhã, naquele horário super especial de domingo, Beira-Rio com grande público, mais de 37 mil torcedores às 11 horas da manhã. Infelizmente não houve gols, ficou 0-0 o placar de um clássico nacional, Inter e Corinthians. Aliás, no final de semana com 2 clássicos nacionais de futebol, Grêmio e Flamengo e Internacional e Corinthians. Se no Brasileirão as coisas não estão como nós todos gostaríamos, nas Copas os gaúchos estão mandando bem demais. O Internacional fez uma atuação excelente contra o Cruzeiro lá no Mineirão no meio da semana, venceu o Cruzeiro. Mano Menezes pediu demissão. Rogério Ceni foi anunciado hoje, inclusive, como novo treinador do Cruzeiro. E na próxima semana, nesta quarta-feira, tem Grêmio e Atlético Paranaense aqui na Arena. Mais um baita jogo pela Copa do Brasil, depois tem Libertadores e é por isso que nós sempre temos assunto, e assunto de qualidade para você ligado com a gente aqui no nosso Nos Acréscimos da RDC TV. E é claro, além de você nos assistir, a gente sempre conta com a sua parceria, interagindo conosco, mandando o seu recado. Você gremistão, você coloradaço, pega o link do programa, copia, manda aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, chama a galera para participar com a gente. Queremos saber da sua opinião, queremos a sua interatividade conosco no nosso Nos Acréscimos. E toda a interatividade é comandada por ela, DJ Jéssica De Grande. Boa noite, Jéssica! Boa noite, Júlio Lemos. Boa noite para todos os pais de todas as querências, né? Gremistas e colorados e também dos outros times, mas principalmente para os gremistas e colorados. E é isso aí, a gente está esperando aqui o teu comentário. Traz aí o seu comentário, fala da cidade de onde você vem, faz o grito da torcida. Aonde que a gente faz isso? Eu estou pulando as coisas. Mas onde é que a gente faz isso? Na nossa live no Facebook. Entra na RDC TV Digital e lá vai estar aberto agora o nosso link, né, do programa ao vivo, e você pode fazer seu comentário, mandar a corneta, mandar o grito da torcida, que a gente vai falar tudo que vocês trouxerem para nós aqui durante a programação. Então chega junto que você, como diz o Júlio, eu não lembro agora o que tu diz, vou deixar pro Júlio falar. Eu falo tanta coisa que nem eu sei mais. Não, é você que dá cartada, então, no caso é esse, então chega junto com a gente, que daí a gente vai trazer todos os comentários da torcida durante a programação. Maravilha, show de bola, DJ Jéssica De Grande, comandando a interatividade aqui no nosso Nos Acréscimos da sua RDC TV. Mas vamos ao que interessa, porque hoje nós temos convidados super especiais. Dia dos Pais, a gente preparou um programa que sem dúvida nenhuma será espetacular. Eu ia dizer fantástico, mas fantástico é a concorrência, né? Então, vou dizer que é um programa espetacular. E nós começamos apresentando os gremistas, já que o Grêmio jogou primeiro no fim de semana. Nós começamos ao som de um dos hinos mais lindos do futebol, composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues. Pode soltar, por favor, DJ Jéssica De Grande. Até a pé nós iremos, solta o som! Você de casa deve estar ouvindo aí o hino, para mim aqui deu problema no retorno, mas a gente está apresentando os nossos convidados. Eu começo com os convidados gremistas, com os convidados tricolores. Hoje tem aqui a honra de apresentar
essa grande figura aqui, que é um advogado, é um empresário, é comunicador também, há muito tempo participando ativamente como um conselheiro do Grêmio, como um torcedor ilustre, e hoje também é apresentador, é um dos apresentadores do Atualidades Pampa, lá na nossa querida Rede Pampa de Comunicação. Ayrton Ruschel, seja muito bem-vindo, prazer te receber. Júlio, prazer te rever aqui, parceiro de tantas, né? Conheço o teu trabalho, pela competência, parabéns pelo teu programa. Quero saudar aqui a dupla colorada, o Cláudio Bira, eu digo, é sempre um dos amigos que o futebol me deu, né? A admiração que tem pelo Colorado, mas também pelo empresário, pela sua postura que ele tem a vida na sociedade. E o filho, ele tem a mesma felicidade que eu. Temos filhos músicos. Eu tenho outro filho que também é músico, Rodrigo Ruschel, nome artístico é Bel Ruschel, né? Mas então reencontrá-los aqui é muito legal. Parabéns a Jéssica, que conheço agora, pelo trabalho, sucesso, jovem, uma carreira longa pela frente. E agradecer ao meu filho por estar aqui, né? Eu liguei para ele, filho, gostaria muito que tu fosse. É um momento ímpar para mim, é um orgulho para mim estar contigo aqui. Então, teres aceito o convite, estar aqui com a gente é ímpar. E vamos ver se tu aprendeu tudo aquilo que teu pai te ensinou. Né? Na música e no futebol. Vamos ver se ele aprendeu. Não, na mãe eles já passaram o pai, eles são assim, né? Ele passou na música, passou no futebol. Mas que bom tu estar aqui, filhinho. Show de bola, apresentando então oficialmente o Ayrton Ruschel, acompanhado do seu filho, que leva o mesmo nome, também leva os mesmos talentos. Ayrton Ruschel Júnior, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado. E até ele falou se eu aprendi alguma coisa, na verdade, eu e meu pai, a gente divide de três grandes paixões da nossa vida, né, que eu acho que é uma coisa que nos une bastante. O primeiro é o futebol, né, e não é só a figura do Grêmio, porque a gente assiste qualquer partida que estiver passando Série C do campeonato sergipano, a gente está assistindo, né. A música, né, que a minha profissão, há mais de 20 anos eu sou músico e comecei por causa do meu pai, né, ele que me ensinou a tocar violão. Então a gente divide também essa paixão. E o motociclismo, que foi uma coisa que eu também peguei dele que eu trago até hoje. Então eu aprendi sim bastante coisa. Que legal. Prazer receber pai e filho, então, os dois Ayrton Ruschels. Sejam muito bem-vindos, viu? Valeu demais pela presença conosco. E agora a gente apresenta os nossos convidados colorados. Não temos o hino ainda? Ainda não? Beleza, daqui a pouco a gente vai ter. Agora tem o hino. Aumenta o volume então, por favor. Glória do desporto nacional, ou internacional, que eu vivo a agora sim é o som do belo hino do Esporte Clube Internacional, composto por Nelson Silva. Depois eu compenso os gremistas com o hino também, tá? Vamos fazer justiça. Ainda mais tem advogados aqui, né? Mas eu quero então apresentar essa dupla ilustre de torcedores do Esporte Clube Internacional, que nos dão aqui a honra da sua presença. Começo aqui do meu lado direito por ele, que é um grande músico também. Todos conhecem o grande trabalho que ele fez à frente da comunidade em Jiu-Jitsu durante muito tempo. As músicas estão sempre na memória dos apaixonados por música. Também político, foi deputado estadual, é suplente de deputado federal, empresário e, sobretudo, está aqui como um grande torcedor do Internacional, Mano Changes. Que prazer te receber. Beleza. Prazer, né, poder ter um programa aí onde 2 horas a gente vai falar de futebol, onde a gente vai falar da paixão do futebol. Eu acho que os Ayrtons colocaram muito bem, é um prazer sempre estar ao lado do Ruschel, né? A gente já fez alguns debates assim, sempre em alto nível, mas quem me ensinou a ser apaixonado pelo Colorado foi meu pai, né? E a gente é colorado de frequentar o estádio, então essa relação que a gente construiu é uma relação que eu acho que todo pai e filho tem que ter, né? Tanto que o Fred e o Nando, o guitarrista e baixista da banda, são gremistas e são meus amigos de infância, assim, e tiveram filhos antes que eu. Eu nunca botei pilha, tipo, vamos lá no Beira-Rio com o tio Mano, que o tio Mano vai levar vocês. Porque eu acho que é uma coisa sagrada mesmo, né? Sim. E é tão sagrada que hoje a gente pode frequentar o estádio em 3 gerações, né? Eu tentei trazer meu filho aqui, o Diogo, que faz agora dia 18 de agosto, 9 anos. Ele nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da América, então, sinal que eu tenho pontaria também, né? E ele é apaixonado, a gente foi ao Monumental de Nunes, foi a Montevidéu, a gente foi juntos e poder tá vivendo esse momento do Inter, esse momento da Libertadores, mas muito mais do que o Inter, né? Hoje, assim, o vínculo que eu tenho com o pai, ele é potencializado pelo futebol. Então, porque é como
o Ayrton Filho estava dizendo, né? Às vezes a gente pode estar longe um do outro, mas dá um intervalo de um jogo, seja do co-irmão, seja de qualquer jogo que interessa a vida, né, próxima do Esporte Clube Internacional, ou eu ligo para ele ou ele me liga, então a gente está sempre, pô, tu viu o jogo, etc. E sempre com esse olhar também de ter uma análise tática, de não só ver com um olhar apaixonado do torcedor, mas também tanto que nós somos conselheiros, pai é conselheiro há 20 anos, eu já sou há 15 anos conselheiro do Inter, assim, então toda essa relação que a gente tem, e eu poder estar passando isso pro meu filho agora é uma coisa muito rara, é uma coisa muito nobre pra gente, assim, então que bom que a gente pode no Dia dos Pais poder estar falando isso e não rivalizando, não tipo um implicando com o outro, meu time tá melhor que o teu, etc. Não, falar sobre uma postura que eu acho que tem tudo a ver com o esporte, que tem tudo a ver com a competição e tem tudo a ver com a paixão, assim, então pra gente, falo por ele, mas com certeza ele vai chancelar o que eu estou dizendo. Para a gente é uma honra e um prazer poder estar aqui para debater, para falar sobre o Inter, para poder também aprofundar num debate mais técnico, mais criterioso mesmo. Então eu tenho certeza que vai ser um grande programa e tomara que a audiência também participe, tomara que as pessoas gostem aí do que a gente vai debater, do que a gente vai construir hoje nessa noite. Maravilha, show de bola, o Mano Changes, então muito bem acompanhado pelo seu pai que não é detetive, como ele canta. Tá mais para despachante do que para detetive. Né? Eu brinquei aqui antes de começar o programa, né? Ele deve ter ouvido essa piada aqui centenas de vezes aí na vida. Temos a honra de receber o senhor Cláudio Bier, ele que é empresário, como o Ayrton Rocha bem destacou, né? Um dos grandes exemplos do empreendedorismo gaúcho, presidente do Simers, vice-presidente da Fiergues e há muitos anos um atuante conselheiro do Internacional. Senhor Cláudio Bier, seja muito bem-vindo, prazer em receber, viu? Júlio, o prazer é todo meu. Estar aqui no teu programa, um programa que eu assisto todos os domingos. Opa, que honra! Meu domingo é assistindo o teu programa. E hoje é Dia dos Pais, né? O meu filho me falou, pronta para vir aqui, eu prontamente, meu filho, não vou estar lá. E quando subo, então, que era o Rocha e o filho dele, que são amigos meus, o filho eu conheci hoje, mas o pai é meu parceiro, meu amigo há muito tempo. Nós participamos, somos de trincheiras diferentes, mas isso nunca nos afastou. Nós nunca misturamos isso, né, Rocha? E eu estou muito honrado de estar aqui com meu filho. É uma pena que o meu neto já estava cansado, hoje ele foi ao jogo conosco. E é o nosso companheiro, agora há pouco ainda nós somos na Argentina, nós somos Inter e River, e agora há poucos dias também fomos no Uruguai, e ele nos acompanha. Olha, e lá estava frio, estava uma noite geladérrima, assim, e ele sempre conosco, e como disse o Mano, que para mim é Diogo, para vocês é Mano, mas para mim é Diogo. O Diogo, nasceu no dia que nós fomos bicampeões da Libertadores. Foi uma história muito interessante até, porque foi assim, ó, o Mano estava em campanha, estava lá em Camaquã, lá para longe e tal, e a mulher, eu vim da Mazal, de Santo Antônio, porque tinha o jogo, então eu vim mais cedo. E aí eu peguei a minha esposa, aí nós fomos para o comitê dele dar uma olhadinha, ver como estava lá. Sim. Quando a esposa dele ligou, disse, eu estou sentindo as dores, tal. E a cidade fervilhando, né? Você imagina, o dia de uma final. E agora o que nós vamos fazer aí? E eu estava com a minha netinha, eu tinha uma netinha só, que é a mais velha, que é a Maria Cláudia, e eu disse, olha, vamos lá, pegamos a esposa dele, levamos para o Moinho de Vento. Aí conseguimos entrar na sala de parto, ela entrou para a sala de parto e ele vinha chegando. Isso era umas 7 horas da noite, e eu ia saindo. E aí, 2 horas pro jogo. Onde é que tu vai? Eu disse, onde é que tu vai? Se eu vou ao jogo? Pois e eu? O filho é teu. O filho é teu. Ele tem que brigar com o filho é teu. E foi pro jogo. Mas nisso ela foi muito parceira, assim, a Tabata, até porque... E foi pro jogo. Nasceu às 19h53 hoje. E aí ela chegou assim, eu sei que é importante pra ti, vai no jogo, dá tempo de tu ir no jogo, né? Eu não, que é isso, meu primeiro filho, né? Como assim? Vou ficar com ele aqui, né? Aquela coisa toda. Mas já tinha o alvará de soltura. Eu tô com ele no centro de obstetrícia no colo, assim, aos 43 do primeiro tempo. O Chivas faz um gol, nós tínhamos ganhado de virada lá no México, assim, mas era
E aí, pô, como eu sou um cara conhecido, aquela coisa de gremista na minha volta, aí, mano, vai dar tragédia, aquela coisa toda, já botaram uma gasolina, né? E eu olhei bem sério pra ele e disse, filho, não te preocupa que o papai tem estrela, eu vou lá virar esse jogo e já volto. Daí eu disse pra ela, ó, tá 1-0 Tá pra feio. eles, eu vou ter que ir. Na época não tinha aplicativo, não tinha nada, assim, a cidade parada, eu peguei um táxi em 10 minutos, a gente tem cadeira perpétua lá, em 10 minutos saiu no Beira-Rio. Lotado, Beira-Rio, sentei na escada ali, sentei do lado dele, porque não tinha mais onde ver o jogo. Vi os 3 gols do Inter. E pela primeira vez na vida eu saí antes de acabar o jogo no Beira-Rio, né? Então, pra mim não foi Foi lá, resolveu o jogo e foi embora. Pra mim não foi. Faltava 5 minutos, ele falou, pai, vamos lá, vai conhecer o teu neto lá. Pra mim não foi 3-2, foi 3-0 o jogo. Foi decisivo. Pena que não dá mais tempo, senão tem gente que já encomendasse outro filho pra agora pra jogar no Libertadores, né? Não dá Se o mais Inter tempo. chegar lá. Não, mas daí fazer nascer prematuro mesmo. Eu passei uma situação parecida que foi o título da Recopa, da última Recopa do Grêmio. Minha filha tem 1 ano e meio. E ela nasceu na segunda-feira e a Recopa era na quarta. E na quarta-feira a gente foi para casa. A gente chegou em casa às 7 horas da noite, o jogo era 9h30, não vou no jogo, né? Sim. E eu me lembro que, imagina um bebezinho de 3 dias no meu colo, todas as luzes apagadas do quarto, liguei o jogo sem volume, né? Eu, tá, o jogo vai ser um jogo tranquilo, pênaltis. Eu com a Martina no colo, que assim, aquela decisão que não terminava nunca, né? E aí deu, acho que o Marcelo pegou, né, o último pênalti, né? Sim. Ele pegou no pênalti, saiu pra mim e falou assim, ó, desliguei a TV, vamos dormir. Agora sim. Deixa, Júlio, já que estamos contando a história, deixa eu contar uma desse aqui. Vocês viram, eu fui pai bem jovem, fui pai com 20, 21 anos. E aí era a primeira gravidez também da mãe deles, né? E aí nós fomos para um jogo do Grêmio. Sempre futebol metido, né? Fomos para um jogo, estádio lotado e coisa, e tu ia aquele troço, pegava e botava o carro, na época não tinha os estacionamentos, 40 e poucos anos atrás. 40 anos de uma gravidez, 40 anos atrás. E a gente botei o carro lá no meio de 300 carros, nem me dei conta. E a mãe dele foi ao jogo comigo. Era um jogo, ia acompanhando. Na saída. E aí, velho, início do segundo tempo, ela começou a sentir a contração. Porque vou ter o filho. E aí saímos do estádio, o carro cercado de... Não tinha como... Entramos num táxi, fomos correndo pro hospital. Chegamos no hospital, foi alarme falso, sistema nervoso, porque com o jogo grita e pula, faz e coisa. Ele nasceu uma semana depois, não foi. Mas também dentro do estádio de futebol. Então o futebol está dentro da vida. Não lembro. Devia ser um jogo muito importante, Grêmio Veranópolis. Devia ser uma coisa. Como se fizesse diferença, a gente vai em tudo, né? Mas, Júlio, para te ver a importância do teu programa e quanto tem aqui dois colorados e 2 gremistas fanáticos, que além de amigos, tem 2 candidatos que já foram candidatos a presidente. Nós dois, o Ruxa foi candidato a presidente do Grêmio, eu fui candidato a presidente internacional. Quer dizer, tu imagina a nossa loucura, porque quando a gente chega a esse extremo da loucura, é porque é muita loucura. Porque tá fora da casinha mesmo. Mas sabes que essa experiência que tu traz, eu já conversei contigo, Cláudio, porque eu acho... te cobrei, eu como gremista cobrei, né? Porque ele não quis dar sequência a esse projeto. Eu acho que ele tem, a gente conhece o seu passado como empresário, a sua seriedade, competência, e o futebol precisa de dirigentes assim. Eu cobrei dele, ele disse que não é mais projeto pessoal, eu respeito, né? A gente delineia o caminho da gente por onde acha melhor, e ele entendeu assim. Mas eu acho que perde o Internacional, ele não dá sequência nisso, porque uma derrota ela é circunstancial, ela é episódica, ela representa um momento político do clube, né? Mas o Cláudio, eu acho que teria muita contribuição para dar ao Internacional e ele renuncia muito cedo a esse projeto, né? Então, eu quero dizer, Cláudio, que se tu revisares, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Ganhando dinheiro. Tá bom, né? Deixa ele fazer o patrimônio. Eu não entendi. E a minha mulher e a minha filha também, não, vai trabalhar, deixa o Internacional. Então, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que eu, mesmo perdendo aquela eleição, eu fiz um trabalho muito grande para o Internacional, porque eu perdi a eleição, mas nós fizemos um conselho, nós fizemos uma parte muito grande do conselho, nós tivemos uma oposição muito forte. E o conceito da campanha, né, pai? Exatamente. E o que eu acho é o seguinte, tanto o Grêmio Internacional precisa ter o contraponto, precisa ter. Depois, o Internacional não teve
teve uma época que não teve, o conselho ficou na mão de um grupo só, e você sabe o que aconteceu. Né? Quer dizer, Sim, a eleição foi em 2008, para a gestão 2009, 2010, que era o ano do também, centenário Ruxa, do Inter. eu tive uma outra participação que eu acho, isso foi as duas participações que eu acho assim, muito, muito importante para o Nacional. Uma foi essa, da eleição, onde nós fizemos um conselho, em função da minha eleição, nós conseguimos fazer nós conseguimos fazer uma parte grande do conselho, uma nominata muito forte, e depois foi na reforma do Beira-Rio. Ali nós tivemos uma participação muito, muito importante, porque tinha um grupo que não queria e o outro que queria. E nós fizemos um trabalho técnico, pegamos uma empresa que fez um levantamento do contrato, que analisou aquele contrato e nos deu um parecer. E aí nós fomos de grupo em grupo, olha aqui, ó, isso aqui, tal, e aí nós conseguimos... Sim, porque essa eleição não foi para o pátio e até foi criticada por isso, mas na época o resultado no futebol não era tão importante. Olha o exemplo hoje, o Corinthians, né? Sim. Olha o passivo que o Corinthians tem em relação ao estádio de futebol, olha a bronca que olha a quantidade de receita que o Corinthians tem, e ele acaba sendo um time médio, um time sem grandes estrelas, sem grandes referências, assim. Então, mas eu acho que isso faz parte do momento que tu tá dentro do conselho do Inter, né? Mas eu acho que assim, o mais legal de tudo é que quando o pai foi candidato a presidente, foi no ano para a gestão do ano do centenário, né? O nosso slogan era Inter 100 anos, 100 donos, porque ali o Inter estava começando a ser campeão de tudo e foi campeão de tudo. E o mais legal é isso, que eu vejo assim, ó, às vezes tu vê dirigentes e aí eu não quero falar de Inter e Grêmio. Tu vê dirigentes, tu vê no mundo do futebol gente secando por ser oposição para chegar no poder. Nós estávamos... E existe isso. Pô, mano, eu jurava que isso não existia. E depois vi, na tribuna de honra, tem gente que vibra com o gol que tu sofre quando não tá. Que coisa horrível. A gente foi, na véspera, o que mudou aquela eleição foi o título da Sul-Americana. E nós estávamos lá em La Plata e chorando porque o Inter tinha sido campeão. Porque eu acho assim, no momento que tu é apaixonado por aquilo, no momento que tu tem é um prazer de estar ali, de que tu vai contribuir, seja na situação, seja na oposição, tu vai sempre torcer por vitória. E eu acho que e esse é um conceito que a política precisava ter. Né, e até entrando um pouco nessa seara ideológica hoje que existe desses extremos, a gente vê muito mais gente torcendo um contra o outro do que torcendo para o Brasil. Torcendo por si mesmo. Isso é estúpido, entendeu? Eu acho assim, se a gente pegar um exemplo como o Chile, ele começou a crescer e hoje é uma das grandes potências da América Latina, porque ele chegou a alguns denominadores comuns entre situação e oposição, e aqueles denominadores começaram a ser pilares para um desenvolvimento. Então, esse extremismo não nos leva a nada, mas infelizmente a gente tem isso na política, a gente tem isso no futebol, e o exemplo que tem que ficar, e tu imagina, há 10 anos atrás, né, quando o Inter era campeão de tudo, onde o Fernando Carvalho, e eu respeito o Fernando Carvalho, é nosso amigo, não temos nada contra ele, mas onde ele dizia assim, ó, é aqui que eu vou, todo mundo ia. Sim. E o que o pai, e de certa forma todo um grupo queria mostrar era o seguinte, não, o Inter precisa ter compliance, o Inter precisa ter fiscalização, o Inter precisa ter oposição. Gestão, né? Até para estimular que quem está lá possa chegar em bons resultados, possa apresentar bons resultados. Assim. Então, eu acho que esse trabalho que o pai fez, que ele foi, né, a locomotiva de todo um projeto nesse sentido, e aí, ao mesmo tempo, tu vê que no momento que ele se projetou como uma liderança da oposição, muita gente da oposição também já ficou com ciúmes disso, etc. Então, é complicado nesse sentido. Só que eu acho assim, ó, no momento que tu quer ser conselheiro do Inter, no momento que tu quer ser conselheiro do Grêmio, tu tem que colocar o time, tu tem que colocar a instituição em primeiro lugar. Sim. Quando tu faz isso, pode ter certeza que mesmo tu tendo a oportunidade de ser um gestor ou não, tu vai estar fazendo o teu papel porque tu acredita e porque tu é apaixonado. Com certeza. Recebendo esses 4 torcedores ilustres hoje, vamos começar falando do campo, falando do Grêmio, senhores Ayrton Ruschels, podemos falar assim. O Grêmio que jogou ontem, né, contra o Flamengo, 7 horas da noite, mas o time reserva justifica essa qualidade do jogo de ontem, Ruschels? Uma palavra, Sérgio. Vamos lá, então.
Eu acho que... Vamos falar do time reserva do Grêmio, então. Né? Talvez o Renato ele esteja pecando em acreditar que o time reserva do Grêmio possa fazer a mesma coisa que o time titular. Né? Escalando o mesmo esquema tático que ele usa com o time titular, porque as peças elas não são nem parecidas, né? quando ele faz essa troca. Chegaram 2 zagueiros agora, que são bons zagueiros, mas... Se for pegar características de lateral direito e lateral esquerdo, os reservas titulares são diferentes. Totalmente. Né? Os volantes são diferentes. Né? Talvez o Darlan ele seja um pouco mais parecido com o Matheus Henrique, mas ele também não tem tanta experiência. E ele também não é o titular dos reservas, né? Ele estava em uma outra situação. Nem o time titular conseguiu um extrema-direita ainda, né? O Alisson está se firmando agora, mas se o titular não tem, o reserva muito menos. Depois do Ramiro, ninguém se fixou ali. Isso. Aí a gente está com o Luan nessa situação, o Tardelli que não se firma. Então eu acho que, de repente... Eu acho que devem ser usados esses reservas, até porque o Grêmio e o Inter estão priorizando a Copa e são os 2 únicos times, né, que estão jogando as 3 competições. Realmente, eu acho que tem que focar. Mas eu acho que tem que rever o esquema tático que o Grêmio está usando, porque o Grêmio ele já é muito... Ele esse ano está muito frágil defensivamente por não ter um volante né, mais fixo ali protegendo a defesa. Com o time reserva fica mais exposto ainda, né? E a gente viu isso no jogo contra o Flamengo. Sem dúvida. Eu queria trazer um detalhe, posso trazer a bancada do Inter para participar disso também, porque hoje eu firmei convicção vendo o jogo do Internacional. Nós estamos vivendo um problema maior, Júnior. É fazer com que os jogadores queiram jogar o Campeonato Brasileiro. Isso vai além de tática, porque eu concordo com tudo o que tu disseste, mas eu estou querendo avançar um pouquinho, por isso trago até a bancada do lado para discutir conosco. Como está difícil fazer o jogador, que eu chamo de personalidade jurídica. O jogador, para mim, não é mais CPF, o jogador é CNPJ. Porque ele tem empresário, ele tem advogado, ele tem assistente, ele tem assessor de imprensa, ele tem tudo. Para falar com ele é um troço. Tá? E eles estão raciocinando como uma empresa. Bem, Copa do Brasil e Libertadores me dá visibilidade no mundo, me dá um prêmio extraordinário. Faturamento. Me dá faturamento, me dá tudo. E o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. E aí tu não consegues mais fazer os jogadores se mobilizar. Eles jogam, Júnior, e eu estou fazendo o link com o jogo de segunda-feira, que a gente saiu. Olha, essa Chapecoense tomou 3 ou 4-0 do Ceará. 4-1 Nós empatamos com ela segunda-feira com o time titular contra a Chapecoense, um jogo 3-3. Em casa, e o Ceará, que é uma equipe modesta, enfiou 4 neles. Por quê? Porque os jogadores jogaram e não é má vontade. Eu quero que entenda a psicologia da coisa. Tu não está conseguindo fazer os jogadores se comprometerem com o resultado daquilo ali. E aí, então se vê. E eu disse que eu ia trazer a bancada porque assisti avidamente o jogo do Internacional, torcendo muito para o Corinthians, né? Como me cabia. Como nos cabia nesse latifúndio, era torcer muito para o Corinthians, né? Mas o Inter esteve muito longe de ser aquela equipe que não dá espaço, que marca a saída de bola, que joga como se fosse um prato de comida, e falo isso como elogio, não como crítica, né? O Inter foi também uma equipe burocrática. E eu estou acreditando isso exatamente porque os jogadores vão jogar o Campeonato Brasileiro, depois a gente resolve a questão anímica, brasileiro. Né? A motivação. Você está vendo aí as imagens dos melhores momentos da vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Grêmio. O primeiro gol foi marcado pelo William Arão. O Grêmio conseguiu empatar no finalzinho, nos acréscimos, vamos fazer um link com o nosso programa. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Rafael Galhardo fez de pênalti e depois o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ampliaram, fecharam o placar para a equipe do Flamengo. 3-1. Já questionar os colorados em seguida, mas ainda, Ayrton e Júnior, essa escalação do Grêmio tem uma coisa que me incomoda ali, né? A posição que o Renato escala hoje para tentar suprir aquela carência do Ramiro, o Rafael Galhardo. E eu questiono vocês, não seria mais inteligente, se é para fazer um teste, se é para improvisar, fazer o inverso, colocar o Léo Moura lá na frente, que já tem 41 anos, não tem mais o mesmo vigor para fazer defesa e ataque, fazer todo aquele corredor, ao invés de improvisar o Galhardo, que a gente não dá para esperar muito dele, não? Assim, ó, eu acho que o Léo Moura ele é um excelente lateral tecnicamente, mas eu acho que ele não tem mais condições de jogar uma partida
em alto nível, né? Isso dá para notar nos últimos jogos. Eu acho que sim, deveria dar uma chance para o Galhardo na lateral direita quando tiver esses jogos. E eu gostaria de ver mais o Tassiano jogando naquela direita. Né? Eu acho que... Pede isso há muito tempo, né? Mas tem alguma coisa dentro, que deve ser nos treinos, deve ser dentro do Grêmio, em que é proibido se tocar nesse assunto. O Montoya foi embora do Grêmio, ele veio sendo volante, né? Insistiram nele até ele ir embora e não testaram ele como volante. Não teve nem teste. Sim. Né? Foi realmente uma insistência naquela extrema-direita, que não é uma Foi função... embora sem ter jogado uma partida nenhuma na posição E se dele. destacou no Rosário Central fazendo Contra nós, volante. inclusive. Sim, lógico. Isso. Ele e o Musto eram os volantes, o Claro. Grêmio tentou trazer também. E aí se testa tantas coisas que a gente falou, o Rafael Galhardo, né, que faz aquele papel burocrático naquela... Não acontece nada, né? De repente ele ajuda o Léo Moura a marcar, mas não acontece nada. Eu acho que pode testar o Galhardo como lateral direito e tem que testar o Tassiano naquela direita. Eu acho que... Já a nível de titularidade, né? Não no mas time isso B, já né? se pede há 6 meses, né? Porque o Alisson, que é um jogador do time titular que está fazendo essa função e está fazendo ela muito bem, ele é um jogador que se entrega muito. Então tu nota que pelos 15 do segundo tempo ele já está cansado, né? E nem nessa reposição o Tassiano ele é visto, né, como substituição. Então eu não sei, mas eu acho que o maior problema do Grêmio ele não está aí, não é nessa direita. Eu acho que o problema está na proteção da zaga, né? Nós temos 2 volantes que saem muito para o jogo. Nós precisamos, se for pegar os últimos anos do Grêmio, com os títulos que conquistou, sempre teve um volante alto e forte na frente da área. 5 clássico. Sim, tu tinha o Wallace em 2016, a gente teve o Jailson em 2017, a gente teve o Michel em 2018, né? Por mais que ele se machuque bastante, acaba ficando fora. E hoje o Grêmio está carecendo disso, né? Por essa ideia de estar sempre com a bola e tu ser pouco atacado, né? Tu acaba às vezes não sentindo falta, mas isso funciona no Campeonato Gaúcho, né? Quando tu pega um campeonato mais forte que vão te atacar, tua zaga ficando exposta. E aí vão dizer que o Kahneman está falhando, que o Jeromel está falhando, que o Cortez está falhando, né? Sim. E na verdade, se vier 10 vezes o atacante na tua frente, uma hora tu não vai conseguir tirar, né? Eu queria acrescentar, Júnior, eu tenho participado de alguns programas de colegas que eu tenho dito o seguinte: o Grêmio vai depender, para almejar os títulos maiores, da recuperação do Luan. O Luan é o único que torna o Grêmio diferente. O Grêmio é uma equipe organizada, o Grêmio é uma equipe capacitada, o Grêmio que vem com um retrospecto de vitórias recentes, que te encorpa como um time vencedor, ponto. Mas o que torna o Grêmio diferente é exatamente o Luan. Ele que faz esta parte criativa. O Grêmio precisa trabalhar esta recuperação, porque quando se chama o Grêmio burocrático, é impressionante. Eu acho que o Júnior estava dizendo, o Grêmio, quem sabe, é a equipe do Brasileirão que menos chuta gol. O Grêmio toca, porque são jogadores habilidosos, mas não jogadores verticais. Com exceção do Cebolinha, é evidente que hoje todo o time se mobiliza. Ele pega a bola, se tu vê assim, são, às vezes até para televisão, tu não precisa estar no estádio, são 4 jogadores, eles estão jogando com a sobra da sobra, né? Porque viram que ele é o único jogador agudo, então isso dificultou muito. Então eu apostaria, acho que o Grêmio está atrasado, o Grêmio está chegando agora, está afunilando, o Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil, o Grêmio numa quarta de final de Libertadores, onde o diferente é que vai decidir, é o diferente. Não vai ser essa simetria do passe certo, toca para lá, toca para cá, não. O que vai é aquele jogador, é o quebrador de linha, o jogador que faz o diferente, como fará o Guerreiro no Internacional e o D'Alessandro, como devem fazer Luan e Everton no Grêmio. Que fez perfeitamente em 2017 Lógico, e foi consagrado como rei da América na ocasião, inclusive. Exatamente. E o Luan, nessa má fase toda dele ainda, a gente fala de 2017, né? Mas em 2018 ele foi o artilheiro do Grêmio, mais assistência, artilheiro do Grêmio, e esse ano ele era até então um dos artilheiros do Grêmio com mais assistência, mesmo sem jogar nesse tempo todo. A gente vai continuar falando de Grêmio na sequência, mas pegando, senhores, o link do Luan, outro jogador do Internacional que foi um grande destaque no ano passado, mas há 18 jogos não marca, chama-se Nico Lopes, que hoje, inclusive, no empate em 0-0 com o Corinthians, começou
por opção técnica do Odair no banco de reservas, entrou depois, logo de início fez uma jogada bem interessante, mas depois parece que ele acaba perdendo o combustível, né? Se torna um jogador um pouco displicente em alguns momentos, mano. É verdade, eu acho que assim, o Nico é um diamante do Inter. Eu gosto muito do Nico, ele é um jogador que evoluiu muito no Inter, porque ele aprendeu a marcar, então, taticamente, e aí mérito do Odair, que tem um grande mérito, que leva muito bem todo esse time, todo esse elenco, né? Porque hoje, quando a gente pensa em futebol, a gente pensa em gestão de pessoas, né? É muito mais do que, claro, preparação física, né? O preparador físico do Inter que veio, né? No começo do Brasileiro, ano passado, ele trouxe a intensidade que o plantel do Inter potencialmente tinha, né? E aí é óbvio que, né, pegando o link do Ruschel, é óbvio que quando tu ganha de um Cruzeiro, quando tu tá, né, na semifinal, quando tu vai jogar as partidas mais decisivas provavelmente do ano, as duas com o Flamengo, 21, 28 e 4. Então a gente vai ter uma quarta livre, mas vai ter 3 quarta-feiras extremamente decisivas, tanto para a Inter como para o Grêmio. O Grêmio vai ter as 4 agora, então vai passar por esse eletrocardiograma e é óbvio que isso mobiliza, mas que no momento não entra com a mesma força, tu não bota o pé do mesmo jeito, etc, etc. Eu acho que o Nico, ele é um soldado do time, ele não está vivendo uma boa fase, mas hoje até o pessoal na rádio perguntou assim, o que tu acha? Tu acha que o Sobis já ganhou a titularidade? Não, acho que o Odair foi muito inteligente em testar essa formação com o Sobis e com o D'Alessandro junto. Por quê? Porque são jogadores mais experientes, jogadores que pisam mais na bola, que tem mais, e aí, consequentemente, tu perde um pouco de intensidade. Então, nada melhor do que com o Corinthians. E aí, desde que eu me conheço por gente, eu saí feliz hoje mesmo com o empate em 0-0, porque desde os anos 80, quando eu frequento o estádio, eu nunca tinha visto um Corinthians no Beira-Rio tão recuado. Então, isso é um respeito ao trabalho da direção, ao trabalho do Odair, ao trabalho do elenco do Inter. Assim, a gente não pode ver o copo meio vazio, a gente tem que ver o copo meio cheio. O Corinthians jogou mais recuado do que jogou com o Santos na final do Campeonato Paulista. Sim. Foi um negócio assim, parecia um time do interior jogando com o Inter. E nós estamos falando do Corinthians. Tá certo? Tinha horas que o Wagner era uma linha de 6 e o Wagner Love compondo a linha de 4. Então, isso é respeito ao futebol de intensidade que o Inter vem jogando. Deu aquela bola do Sarrafiore ali, que ele se atrapalhou com o Guerreiro, né? Pô, se alguém reclamar do Guerreiro, a gente tem que tomar choque. Aí não dá, né? Mas hoje, em função dos jogos da Copa América, em função, e ele é um cara que quer jogar tudo, ele é boleiro, tem fome de bola, é um cara... Né, que o Rodrigo Caetano, ele é de Santo Antônio, lá na terra do pai. Então a gente, mesmo antes do Guerreiro vir para o Inter, a gente já tinha a informação de que ele é um dos profissionais mais dedicados. Então aquela coisa assim, o Guerreiro é maluco, o Guerreiro está um ano no estaleiro, etc. Não, isso é para inglês ver. O Guerreiro é um cara que se dedica muito, o Guerreiro é um cara que assim, e faz bem pro futebol gaúcho e está em casa, e eu acho que está se sentindo muito bem nesse sentido. Mas hoje ele teve um pouquinho abaixo. Também mérito da dupla de zagas ali do Corinthians. Sim. O Gil é um baita zagueiro. E o Manuel, né? O Manuel e o Gilson. O Manuel cresceu com o Gil. Tanto então que o Henrique é banco hoje. Né? Foi um grande zagueiro cobiçado pelo Grêmio. Eles jogaram muito fechados. Assim. Então, eu não acho que o Nico Lopes ainda tenha perdido posição. Eu começo a ver dentro do Inter, né, peças que ajudam um time vencedor. O Ayrton Silva, por exemplo. Tem gente que quer que o Ayrton Silva seja titular no lugar do Nico. Não, eu acho que o Ayrton Silva é o escurinho. É o cara para entrar no segundo tempo, quando o time está cansado, para te ter a jogada aguda do 1 contra 1. Agora, eu estou muito contente com o que o Inter vem fazendo. Se a gente for pensar assim, o Rodrigo Dourado, ano passado, não jogava, era mão na cabeça, tragédia. Desespero. Então, o Lindoso trouxe uma constância, e quando o Lindoso saiu machucado contra o Nacional, eu olhei pro pai e disse, pai, esse jogador é o jogador que não pode se machucar. Porque por mais que o Edenilson seja o cara que está mais jogando bola hoje no Inter, tu tem um Nonato, tu tem peças de reposições, mas o Lindoso já é o reserva do Rodrigo Dourado, que trouxe uma estabilidade pro time. Então, bem ou mal, a gente está falando de um time que está formado, que está estruturado e que só não gerou a gangorra que normalmente, que culturalmente é gerada, porque dentro do Grêmio tu tem uma direção extremamente competente,
né, vencedora, e tem um treinador que conhece muito bem a história e que eu respeito muito, que é um cara malandro, que é um cara assim que muitas vezes a imprensa joga pedra, mas ele tá blindando o vestiário. O Renato é malandro. Vou te dar um exemplo. Quando o Grêmio era o Super Grêmio e perdeu pro Libertad numa bola no começo da Libertadores, o Renato não podia ir para a coletiva e dizer o seguinte, todo time que jogar assim contra mim na arena, eu vou ter problema de jogar. Então o que ele foi dizer? Não, era a noite do Grêmio, hoje era a noite não, depois deu mole, deu isso. Então, bem ou mal, exatamente, lá dentro ele tá botando... A tecnicidade de chamar para cima. É isso aí, lá dentro ele tá botando o dedo na cara dos caras e tá fazendo isso, acredito eu, assim, olhando como um raciocínio lógico, assim, e acompanhando o que acontece dentro do co-irmão. Mas a gangorra não aconteceu e ela quebrou no meio porque tu tem um time experiente. Eu vejo assim, existem alguns grandes pontos de interrogação no Grêmio. Para mim, o maior deles, e concordo contigo, é a questão do meio-campo do primeiro volante, porque o Maicon é o líder, é o cara que é o cara que não deixa de ser o porta-voz do Renato dentro do campo, que foi lá e deu aquela lançada no D'Alessandro e ali ele começou a virar ídolo. O Maicon é ídolo no Grêmio porque ele começou com aquela coisa, hoje tu não vai apitar, não sei o que, antes do D'Alessandro. Vou botar um parênteses, mano, porque antes a abraçadeira era questionada. Exatamente. A postura do Maicon, lembra na eliminação pro Rosário, ele deu uma entrevista dizendo que é desumano jogar essa quantidade. Agora, no momento que tu joga com o Maicon e com o Matheus Henrique, é óbvio que tu vai ter uma defesa mais fragilizada, porque o Michael hoje ele não corre, ele é um cara que tem qualidade no passe, etc. Mas eu acho que o Michael disputa a posição com o Jean-Pierre e que tu tinha que ter um volantão, um Michel da vida, para ajeitar a casinha. Ou então jogar com o Michael no segundo tempo, ou no lugar de um volante quando tu precisa de uma jogada mais aguda, ou do lugar do Jean-Pierre quando tu tem que administrar o jogo. Sabe que o Grêmio tentou fazer isso aí quando o Filipão estava no Grêmio, ele tentou usar o Michael como armador. Quando o Michael chegou no Grêmio. Mas eu digo assim, são circunstâncias do jogo. Então, no momento que tu tem o Michael como referência técnica do meio-campo, tu vai sofrer, tu vai acontecer o que aconteceu com o Fluminense, vai ter alguns jogos que tu vai ter problema nesse sentido, ainda mais com um cara que tá jogando infiltrado, etc. Então, para mim, o grande ponto de interrogação é esse, e concordo com o Ruschel. O Luan é um cara que, se tu vai pensar o Grêmio no papel, é o Tardelli, o Luan e o Everton, né? E o resto que se vire. Só que eles nunca tentaram isso. E claro, o Luan não tá bem, o Tardelli não tá bem, que é um cara que quando vem, todo mundo respeitou a vinda dele. Lógico. Mas é um cara como um guerreiro, né? Exatamente. Claro. Mas é um cara que, não sei como ainda, porque o preparador físico do Grêmio é um baita do preparador físico, não sei como que não tá correndo, que é um cara que sempre teve velocidade. Se você não tá tendo velocidade, ele tem que ser o 9, ele tem que jogar nesse sentido. Então, o Grêmio tem muitos problemas nesse sentido, mas tem um grande elenco, tem uma grande diretoria, tem um grande treinador e tá indo meio que aos trancos e barrancos. Enquanto que no Inter, não. No Inter eu vejo assim, um time intenso, um time com sede por vitória, que, claro, vai ter dificuldade, e teve já no próprio Gauchão, de jogar com times fechados, como o Corinthians jogou. Uma coisa é tu jogar com o Cruzeiro e com o Flamengo, que deram espaço, e foram as melhores partidas no Brasileirão do Inter dentro de casa. Agora, eu saí muito feliz do jogo, porque eu vi um Corinthians acuado. Eu vi um Corinthians, assim, respeitando o Inter. E mesmo com essa burocracia anímica que foi muito bem colocada pelo Ruschel, mesmo assim o Inter ainda teve volume de jogo, acho que tocou muito a bola, tentou furar o bloqueio da defesa adversária, mas o resultado em si, né, claro, ninguém quer empatar em casa, ainda mais com o aproveitamento que o Inter tem tido, mas com o volume de jogo que teve, eu saio satisfeito com o resultado e entendo que o Inter está pronto para decidir esses jogos. E tem um treinador humilde, tem um cara que não vai deixar subir para a cabeça, porque vai ter 2 jogos aí com a sensação das contratações, né? Que é aquela coisa, o Flamengo contrata o Romário, o Sávio e o Edmundo, mas uma coisa é o Romário, o Sávio e o Edmundo fazer eles jogarem juntos. Ficou famoso, o Edmundo, o Romário e o Sávio. Então, tipo o Grêmio da ISL também, né? Também tivemos isso.
Então, só que o Inter passou pelo Palmeiras, agora vai enfrentar o Flamengo, o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras. O time do Atlético Paranaense não é bobo. É muito bem treinado, o Marco muito Ruben olha o negócio que o Atlético Paranaense fez. Olha, é duro ser pai do homem, né? Olha o negócio que o Atlético Paranaense fez. Ele vendeu o Pablo por um caminhão de dinheiro e trouxe o Marco Ruben, que é melhor que o Pablo. E agora trouxe o Adriano do Barcelona. Lateral esquerdo, né? Ei, Júlio, é duro ser pai do homem, dia dos pais, nós estamos aqui, mas o homem quando pega a latinha... Tava com saudade. Mas brincadeiras à Mas eu parte... aprendi com ele, né? Brincadeiras faz à parte no parte, eu concordo muito com o Ruxa. Eu acho o campeonato brasileiro, ele está perdendo o sentido, principalmente para nós gaúchos. Porque eu vou dar um exemplo deste ano. Esse ano eu não sei se vai ser o Palmeiras ou o Santos. Agora eu aposto com vocês aqui, um boi contra um pinto, que o campeão vai ser o Paulista. Então, nós gaúchos estamos ficando alijados. É como vocês disseram, o Grêmio tem um time, mas já o time reserva do Grêmio é fraco. Não é? O nosso time reserva é talvez hoje um pouquinho melhor que o do Grêmio, mas também é fraco. Agora, tu pega o Palmeiras, o São Paulo, eles estão indo buscar jogadores na Europa, eles estão começando a concorrer com os europeus, e nós estamos aqui tendo que vender, o Internacional vendeu o lateral esquerdo para fazer um pouco de dinheiro, o Grêmio louco para vender o Cebolinha, que é o melhor jogador do time, para fazer caixa. Então, o campeonato está muito desigual. E outra coisa que eu acho, Ruxa, é o seguinte, tu conhece futebol, tu está nessa lida aí, como eles são bem mais novos do que nós dois somos os mais antigos. Nós estamos só na experiência, nós estamos só no atalho. É muito difícil tu trazer um plantel por 3 anos motivado. Há um desgaste natural com o caso do Grêmio, não é? Mas o Grêmio vinha ganhando tudo com o campo, jogando, lógico, tal, mas é dificílimo isso aí. Olha essa convivência lá dentro, não é? De concentração, de viagem, de ônibus, um quer pegar um apartamento melhor que o outro, aí começa essas convivências. Isso é impossível tu trazer e isso é uma das coisas que está acontecendo com o Grêmio. Sem falar que eles não se deram, o Grêmio, na minha maneira de ver, não se deu conta que o Ramiro era parecia um mero coadjuvante, mas no esquema de jogo era fundamental. Era um operário essencial. Eu chamava ele de estabilizador. Ele Exatamente. foi um grande jogador. Tu não podia exigir mais do que ele pudesse dar. Mas Ruxa, ele era um estabilizador. Mas dentro do esquema de jogo, tu sabia que daqui a pouco aparecia o Ramiro lá na frente. Lá atrás tu ia lá, o Ramiro estava atrás dos zagueiros. Não é? 3 funções, Então, isso ele aí... Ele harmonizava muito com o Michael. Claro. Sim, aí o Luan, isso. com esses probleminhas aí que está acontecendo, que estão falando aí... Ruim pro Grêmio, mas muito bom para eles. Os problemas do Luan são bons para ele. Claro. Deus me livre, mas quem me dera, né? Nós estamos falando, mostrando umas fotos aqui. O problema do Luan é lógico, que para ele é tá isso bom. aí. Para ele é beleza. Tu imagina um guri com aquela idade... Né? Como é que não Com vai aquela ter, conta bancária. Como é que não vai ter insônia? Então é difícil segurar. Né? Agora, o que eu acho do Internacional, e tem que dar os méritos para o Odair, para o pessoal do futebol, para o Rodrigo Caetano, é o seguinte, eles estão indo buscar jogadores que ninguém acreditava e estão dando certo. Hoje o Internacional, talvez só o Palmeiras e os milionários lá em cima não tenham um meio de campo assim, 2 meios de campo. O Internacional tem 2. Olha, hoje não jogou o Dourado, que não vem jogando, não jogou o Lindoso e não jogou o Edmilson. E nós enfrentamos o Corinthians, claro, não foi aquela... Mas, então o Internacional, o Moledo ninguém sabia onde andava. Cuesta, um argentino, ninguém sabia. Então, hoje, para mim, o Moledo é o melhor zagueiro do Brasil. Para mim, posso estar olhando até com lentes vermelhas. Merece estar mas nessa missão, com certeza. Entende? Foram buscar um goleiro que era frangueiro lá em cima. O Lomba, no Bahia, tomava gols incríveis. Aqui, um dos melhores goleiros do Brasil, não entra nada. Tem no banco o Danilo Fernandes. Exatamente. Outro baita goleiro, né? Então, tu começa a ver, tu entende? Essas coisas que começam a dar certo.
outra coisa encaixa. Então é isso que eu acho que o Internacional está bem, o Internacional tem chance de passar pelo Cruzeiro aqui para uma final. Não sei se vai ser campeão, mas é isso que está motivando. E o Ruschel tem razão. O cara vê assim, mas eu estou há 4 jogos de ganhar um bicho astronômico. 60 milhões, né? 60 Bicho milhões. astronômico. Paga. 60 milhões. Copa do Brasil. E aí eu vou meter o pé numa que tem 40 jogos ainda para frente. Tá entendendo? Claro. Não Cláudio, mas vai. eu queria dar um elogio, Cláudio. Porque eu quero contar uma história rápida. Eu voltava para a direção do Grêmio em 2005. O Grêmio havia sido rebaixado em 2004 e nós voltávamos para a direção em 2005. E ali no plantel tinham 4 jogadores de linha e 3 goleiros. Era isso, os que tinham contrato, o resto tinha terminado. Tinha 7 jogadores. 7 jogadores, sendo eles 3 goleiros. Por sinal ilustres, um chamava Marcelo Groi e outro chamava Cássio. Os goleirinhos ilustres, mas eram isso. Meninos, sempre tiveram sorte com a goleiro, sempre anos, fabricaram bons goleiros. Meninos de 18 anos ali. E aí o Grêmio começou a se reestruturar, não só como time, mas administrativamente. E foi buscado no RS, então, do meu querido Foguinho, que deve estar nos assistindo aqui, querido Foguinho, foi buscado lá a figura de Rodrigo Caetano e Júlio Soster, que trabalhavam lá. E toda esta reestruturação que começou no Grêmio, começou a partir, não existia ainda essa figura hoje que eles têm, esse manager, executivo, né? Que por sinal hoje essa figura é associada ao nome do Rodrigo Caetano, porque ele criou o conceito no país, para vocês verem essa coisa. E então a gente viu o trabalho que ele chama de menino, porque ele ali era um menino, 35, 36 anos, ele tinha largado prematuramente o futebol por uma lesão e trancou a carreira dele. Quebrou a perna. E ele iniciava ali uma mente prodigiosa. Fez bem pra ele a lesão, Convivi com ele e ele começou ali um trabalho, veja, em 2006 o Grêmio já foi 3º no Brasileiro, em 2007 já foi vice de uma Libertadores, quer dizer, com o trabalho direto dele. Então, para mim, a solidificação de um trabalho, não vou personificar nele, porque seria uma injustiça com o Melo, com o presidente Marcelo, que está reestruturando todo o Internacional, mas trazer o Rodrigo Caetano ali foi o aperfeiçoamento de um trabalho e esse resultado, esse conhecimento, essa lida que não se vê mais aqueles problemas de jogador, de briga, de vaidades. O vestiário do Inter silenciou. Para mim, tem nome e sobrenome, Rodrigo Caetano. E só para complementar, a vinda do Caetano foi uma quebra de paradigmas aqui no nosso futebol tão grenalizado e ter um profissional, um técnico. Eu fui assistir uma palestra num hotel aqui perto do Beira-Rio, dias antes de o Caetano fechar com o Inter. Ele tinha recém saído do Flamengo. E aí eu questionei até no intervalo da palestra, mostrei a vista do Beira-Rio na janela do hotel e falei, Caetano, não tô gravando aqui em off, tu não trabalharia no Inter, não? Ele, claro, Júlio, eu sou um profissional. E aí eu postei no meu Twitter isso, conversei com o Caetano, ele disse que seria um prazer trabalhar no Inter, porque eu fui criticado. Jamais, ele é gremista, tem uma história linda com o Grêmio, nunca faria isso. Mesma coisa que falavam do Roger Machado, quando foi sondado pelo Inter. E no fim ele mostrou que é um baita profissional, que é técnico e está fazendo uma gestão incrível junto com o Internacional hoje. É isso aí, no momento que tu bota o leitinho das crianças em O casa... doutor da patrulha dá umas coisas boas. Agora imagina, o momento que o Inter vive, e se a gente pensar 2 anos atrás, era o Guto Ferreira. Gordiola. Isso aí. A gente estava, disputando com o América Mineiro, era em nível de América Mineiro, Inter, sabe? Então, em 2 anos, tudo que aconteceu, todo o processo... Antes mesmo, Marcelo Medeiros e antes mesmo do Melo, antes mesmo do Rodrigo Caetano chegar, tu teve que tirar toda uma cara de um time que tinha caído. Né? E aí teve até uma discussão no Conselho nesse sentido, assim, de suplementação orçamentária. Né? E na época a regra do televisionamento, se tu ficasse 1 ano na Série B, tu continuava com o mesmo recurso nesse sentido. E gente questionando, mas teve que ter suplementação. Eu fui na tribuna e disse, vem cá, não. Nós tivemos que mudar 30 nomes, sabe? Muito pior do que a suplementação orçamentária é nós ficar no mesmo lugar e baixar de 100 milhões para 30 milhões por ano. Então, na verdade, assim, todo um trabalho que foi feito de risco, de dedicação, tudo que vem acontecendo no Inter e que aconteceu no Grêmio também, que é normal, é cíclico, às vezes tu tem, que aconteceu no próprio Flamengo. Vamos pensar, o Flamengo ficou 5 anos quietinho,
com uma gestão bonita, Limpando etc, a área, limpando limpando tudo. a área. Daí veio a turma agora, vamos jogar o dinheiro pra cima, né? Assim, ó, ou o Flamengo ganha tudo e vira uma superpotência, Dos ou vai 10 dar maiores salários tragédia, do né? país, o Flamengo tem 5. Ou vai dar tragédia Sei, eu na não sei gestão o que do que vai Flamengo. Os salários do Flamengo, eles começam a partir de 1 milhão, né? Não só salário, tipo começa. assim, O Flamengo Balotelli. gastou. Não, vamos trazer o Balotelli, vamos fazer Vitinho, isso. pagaram pelo Vitinho. 40 milhões, né? O Vitinho. É um bom jogador, etc, Mas não não é? por isso, né? Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu tem que ter responsabilidade, e assim, não é porque tu tem a maior receita do Brasil, o que hoje seria, digamos assim, Corinthians, tem que pagar suas dívidas, Palmeiras pela Crefisa e o Flamengo pelo que é o Flamengo, pelo que ele representa para o Brasil. Agora, tu tem que entender o seguinte, bom, tu vai trazer 10 jogadores para cada posição, gastando um caminhão de dinheiro, e a tua base? Que é o que revela, que é o que, né, tu sabe muito bem, Que é o que depois tu vai que é o vender que é o que gera superávit numa gestão de E é o que clube o de Flamengo fez a futebol. vida inteira, né? O Flamengo Exatamente, revelou jogadores, exatamente. todos, Três usando 10 jogadores jogadores ali por por um ano, dinheirão. né? Né? Tu, Mas, tu nasceste em 79, meu filho. Eu me lembro o Flamengo e aí eu... Sofreu nesse ano, né, Ruxão? Hã? Sofreu esse ano, né? Aquela época era ruim, Ainda bem que veio a década de 80 ligeiro. Mas tu é de 79 e eu e o Cláudio nos lembrando daquele Flamengo de 1981, que a gente sabe decor mesmo sendo gaúcho. E olha que nós somos bairristas aqui, mas a gente consegue saber aquela escalação daquele Flamengo. E era todo mundo feito na base do Flamengo. Eles foram campeões mundiais, Júnior. Com o Zico, com o Tita, com o Leandro, com todo aquele Adílio, o meio de campo deles todo, o Júnior lá lateral esquerdo, o Andrade, o Adílio, tudo que eu te citei aqui, tudo era da base do Flamengo. Quer dizer, eles tiveram o caminho, eles ensinaram o caminho para quem quisesse, né? E depois eles mesmos, ainda bem que desaprenderam. Né? Agora, se um dia eu for um empresário bem sucedido, como o senhor Cláudio Bira, eu contrataria para ser Aí o é meu... difícil, aí tem que estar com muito. Não Aí custa- tem que estar não com custa muito. sonhar, aí né, não vai Puxa? dar, aí não vai dar. Mas olha só, eu contrataria para ser o meu diretor comercial, o vice-presidente de futebol do esporte, que conseguiu vender o Richelli pro Inter e o André pro Grêmio com alto custo e com um discurso assim, ó, de fazer a imprensa enlouquecer, torcida esperar, comemorar, André chegou. Não, e reinou com o Richelli, é um grande né? volante. O Richelli, o Inter ficou 1 ano, acho, tentando contratar o Richelli. que hoje não foi mal até. O Inter Hoje contratou o Richelli não Richelli foi mal. lesionado, esperando a recuperação dele. E o Grêmio brigou pelo André. Pelo André. Não brigou muito, largou 10 milhões ali. Mas eu preciso brigou ser pra justo. largar dentro. Mas Cláudio, eu não gosto de ser oportunista. Eu quero te dizer o seguinte: o André, todos nós concordamos que ele seria, vibrado, se né? imaginava que ele seria a cereja do bolo, porque o Grêmio precisava, já que o Luan tinha vindo para meia, não era mais o 9, um jogador como o Grêmio jogava com os volantes saindo, os laterais triangulando, que tivesse um jogador que trabalhasse essa bola Quantos dos anos dois tem o lados. André, Ruxo? Não, é novo, não é a idade, 27, 28 Ele é novo, novo, mas o André dele, ele começou muito bem no Santos. Daí ele foi pro Só Atlético. no Santos. Não, Só, a daí verdade ele foi pro é Atlético No Sport ele foi bem Mineiro. também. Daí depois ele deu uma melhoradinha no Corinthians e caiu de novo. Daí foi bem no Sport. Então ele é um jogador que se tu olhar, claro, se tu olhar o DVD dele, tu vai contratar ele. É que também, ele jogava num É um- time que tinha o Neymar, Não, tinha o Ganso, Robinho. tinha o Robinho. mas é um Até o Itula. É um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que oscila muito. E aí o que dizem é que é difícil ser centroavante nesse esquema do Grêmio também. Né? É. Que o próprio Jael, que diz a fofoca é que o Jael, quando foi embora, disse pro Tardelli, não, se fosse tu não ia ser centroavante, porque tu vai morrer de fome aí. Né? Porque o Tardelli é um cara que, me corrija se eu o estiver Grêmio não errado, joga em função ele do foi nove. contratado e dizendo assim, agora o Grêmio vai ter um camisa 9. E o cara chegou aqui e disse, não, eu não quero jogar de 9. Visivelmente ele só pode ser o 9, ele não tem mais nem idade nem E mobilidade velocidade, para né? ser dos lados. Porque o esquema, o Júnior lembrou bem, já abriu o programa analisando isso, o Grêmio é 2-3-1. Se exige ali, só jogador menino pode jogar nessa Recomposição. função do Grêmio. Porque tu tens que marcar aqui e daqui 30 segundos a torcida está te cobrando que tu estejas lá na frente chutando a gol. Então, o Tardelli com 34 anos é que não pode fazer isso. Então ele teria que ser o número 9, sim, é onde ele pode jogar no É que os Grêmio. que cobram isso pensam naquele Tardelli do Atlético Mineiro, Não, 15 anos atrás. Que tinha foi Ronaldinho 2012. Gaúcho, isso. 2012, nós estamos em 2019, passa muito rápido. Que tinha pessoal. Ronaldinho Já são Gaúcho, 7 anos. Tinha o Bernardo Alegria nas pernas e tinha o Jô na frente, né? Outro Aí mundo. vem da China, né?
Vem com saudade do Brasil, né? Não, e veio da China. Ou se muda o esquema, né? Que em meio de campeonato, acho que o Grêmio não vai fazer isso. Mas, não quer tirar o Maicon nem o Matheus Henrique? Coloca um volante com esses dois e aí tu consegue ter 3 atacantes lá na frente, porque tu tem 3 volantes segurando, né? Aí tu pode jogar com essa Aí característica. tu pode jogar diz. assim, Que é o claro. Inter faz hoje. Que é o que o Barcelona joga. O Barcelona joga assim, o Messi não volta. tem compromisso Não tem compromisso nenhum. O Suárez não tem compromisso nenhum. Quem é que tá jogando na esquerda? Não era o Coutinho. Dembélé, né? O Dembélé também não passava do meio de campo pra marcar, né? Mas daí tu tinha 3 volantes A segurando. gente vai ampliar esse debate aqui no nosso próximo bloco, tá bom demais o programa, só convidado especial hoje. Mas eu quero fazer aqui um recado rapidinho, porque domingo, né, uma noite descontraída, mas amanhã, segunda-feira, meu amigo, começam aquelas cobranças. Você que financiou o seu carro, a sua moto, o seu caminhão, não aguenta mais aquelas ligações de Ainda cobrança. mais o que tempo dia todo. 10 caiu no sábado. É Essa verdade. segunda vai ser problemático. A segunda é cruel. Aí começam os boletos vencidos, é aquele monte de mensagem, aquela ligação indesejada, é a caixa de correspondência aí do seu prédio, da sua casa cheia de faturas, você não aguenta mais. E por isso que a gente tem aqui uma dica super especial, que é da Simon Consultoria. É uma empresa que é especializada na revisão de juros. Saiba que você aí mesmo pode estar pagando às vezes 2 ou 3 vezes mais o valor daquilo que realmente vale o seu bem, o seu veículo, aquilo que você investiu. Você pode estar sendo vítima dos juros abusivos. E é por isso que a Simon Consultoria faz o maior sucesso no mercado, porque conta com especialistas que já resolveram a vida de milhares de pessoas. Há clientes da Simon que já conseguiram reduzir o valor do seu financiamento em até 80%. É isso mesmo que eu disse, 80%. Então vamos combinar um negócio. Você pode, nesse momento, agora são 10 horas e 18 minutos, estamos ao vivo. Você pode ligar aqui embaixo nesse número, tá? Mas quem é que vai atender essa hora, Júlio? Calma, a sua ligação vai ficar registrada e amanhã, segunda-feira, ao invés de ser aquela ligação de cobrança, vai ter a ligação de um especialista que vai retornar a ligação, vai tirar todas as suas dúvidas e vai ajudar você a fazer uma avaliação para revisar os seus juros. Ou se preferir, mande um WhatsApp aqui abaixo, o número 99-530-7070, 99-530-7070 é o WhatsApp para você salvar agora aí nos seus contatos, que realmente a Simon vai ajudar a resolver a sua vida, ou faça uma ligação no 3012-8899, a Simon resolve e resolve mesmo. A gente faz uma parada muito rápida e na sequência tem mais Cláudio Bier, Mano Changes, Ayrton Ruschel e Ayrton Ruschel Júnior falando muito de dupla Grenal. E também logo mais tem dúvidas sobre arbitragem, sobre o polêmico VAR? Fabrício Neves Corrêa vem aí com um quadro que faz o maior sucesso, que é a Central do Árbitro. Não sai daí, o nosso Nos Acréscimos volta já. DJ Jéssica de Grande, solta o som. Meu pai é detetive, meu pai é detetive. Ao som de Comunidade Ninjitsu, meu pai é detetive. Dá pra fazer até ao vivo aqui, né, mano? É muita sacanagem, né? Mas sabe que assim, né, a comunidade, ela surgiu muito por causa do pai, né? Porque o Fred e o Nando são irmãos e a gente é amigo de infância de Tramandaí. E o pai morava em Santo Antônio, era de Santo Antônio. Ia tipo, né, eles passavam 3 meses ali. Então a casa que a gente viveu, veraneou e que tem ali as melhores imagens da infância era do meu avô, assim. Depois ficou pra gente, etc. Então, e a história do detetive é porque tinha entre a minha casa e a casa do Fred, tinha uma casa ali com um prédio, com uma galera que morava ali, que veraneava ali. E tinha um moleque, na época, moleque nem nós, 10 anos, assim, que tinha uma voz fininha e que mentia que o pai dele era detetive. Meu pai é detetive. Contava histórias inacreditáveis do pai. Nossa, teu pai é detetive. E aí, tipo, quando ele passava pra ir pra praia, a gente se escondia atrás da árvore. Meu pai é detetive, meu pai é detetive. E isso ficou na cabeça, assim, né? E os guris sempre tiveram banda, sempre tocaram, com as lanchetas, aquela coisa toda. E eu, em 95, para fazer 25 anos, em janeiro de 95, escrevi a letra meio assim, coisa ridícula, isso aqui não vou mostrar pra ninguém, assim, né? E aí quando eu mostrei pra eles, que legal, vamos gravar, assim. Daí eu dava canja nos shows da banda antiga deles, da Borboleta Negra, todo mundo, que música legal, assim.
E aí em 6 meses a música tá tocando no rádio, em 1 ano e meio a gente ganhou o VMB da MTV, a música estourou. Em épocas que não havia redes sociais como hoje, né? Não, Pra não disseminar tinha, ainda bem, conteúdo. né, cara? Graças a Deus, né, cara? Júlio, vamos Pô, aí parar eu- de deixar os músicos contar, vamos contar os pais de que é ser pai de música. Mas, ô, Ruxo, ainda Porra, bem que aqui, não ó. tinha rede social, porque daí dava pro cara... Faturar, né? Não, dava pro cara Júlio, tocar o terror, né, cara? Hoje não dá pra fazer mais nada, eu tenho um né? filho que tem 1 ano menos que ele, que também é músico, teve em São Paulo na Fresno, 5, 6 anos, agora voltou aqui pro nosso convívio. E aí, com 11, 12 anos, eles... É músico, não adianta, tava dentro deles, né? Só que o outro é baterista, velho. Tu acha que é fácil? Tu acha que é fácil ser pai de baterista? E nós morávamos numa cobertura. E aí eu sempre preferi que tudo fosse na minha casa mesmo, né? Se na casa pode ser lá em casa, não interessa, né? E juntava, porque eles não sei de onde é que tinha tanta banda, velho. Tudo era música, juntava uns guris. Músico só é amigo de música, impressionante, né, cara? E aí, de baterista. e eu morava num condomínio, eu morava num prédio lá em cima, no último andar, velho. O pessoal te adorava, vizinhança. Eu era o mais amado do bairro lá e coisa. E assim foi impressionante, né? Impressionante esse troço da música, como ela vai, depois começa os shows, depois esse profissionalismo passa a tocar e incomodar os outros, não é mais em casa. Não, e eu brinco em algumas situações assim, né? Porque, claro que nós tivemos desavenças quando eu decidi com 12, 13 anos ser músico, né? Sem dúvida. Claro, chegou pra mim e falou, não, tu não pode decidir isso agora, tu tem que decidir mais tarde. Eu queria só que tu levasse mais adiante a decisão, não precisava escolher, decidir tão cedo, né? Mas pro Amadurece um escritório pouco, cheio de filho. serviço, querendo passar pra alguém. E aí, com 15 anos, falou da Anchieta, né? A minha banda ganhou o Fica. Isso, que alegria. Eu me lembro do meu pai pulando a arquibancada quando saiu o resultado, resultado, feliz, né? Tinha 15 anos ali. Tinha 15 Eu anos. sempre bacana, disse, se o meu filho fosse dançar balé, eu ia estar sentado na primeira fila, batendo palma. Não interessa. Mas aí comigo aconteceu isso também, né? Eu com a indústria, o negócio andando bem, a irmã dele pequenininha e tal, e incentivei ele a entrar na engenharia mecânica, ele entrou, tal, eu estava na metade da... Aí eu eu botei ele lá na empresa, nas férias, ele aprendeu a soldar, aprendeu a trabalhar em torno, ele começou lá embaixo, com o almoxarifado da empresa e tal. Eu disse, bom, estou preparando ele para... Ele vai conhecer tudo para ser o meu sucessor. Um dia eu venho com ele no meio da fábrica, ele me pega nos braços e diz, rapaz, eu vou dizer uma coisa para ti. Tudo é muito bonito, mas eu vou largar a universidade, vou largar a faculdade, eu vou ser músico e político. Eu disse, rapaz, mas o que eu vou fazer com isso aqui agora? Ele, o problema é teu, eu estou me mandando. Júlio, Júlio, e eu investi esse aqui, eu cometi esse, eu sou advogado, Sim, queria passar para alguém, né? Queria diminuir o meu ritmo. Aí tive que comprar ele, dei um carro para ele fazer o vestibular de direito, que não queria nem fazer o vestibular de direito. Aí dei um carro para ele fazer o vestibular, fez, me enrolou lá, ficou 1 ano, 2 anos, e uma por conversa sinal, hoje é parecida. dia do advogado, E uma né? conversa parecida, Parabéns, Claudio, tem que que não, dar parabéns pra não vocês era dois. por ali, o direito não era, né, filho? Não. Não era. Não, e isso foi um conselho, eu conto para todo mundo. Eu estava fazendo uma prova de Direito Romano 2, me lembro até hoje, isso aí devia ser do 5º, 6º semestre. E o professor, ele era músico também, né? E aí eu fiz uma prova, eu me lembro que eu precisava tirar 8 para passar, porque já era substituição, já era uma coisa assim Marca do pênalti já. que já era substituição. E ele me chamou, ele falou, não, só um pouquinho, não vai embora, eu quero conversar contigo. Tá, fala, professor. Eu disse, não, vem cá, vem cá. Eu falei, o que houve, professor? Minha nota? Não, tu tá passado, fica tranquilo. Mas eu queria conversar uma coisa mais séria contigo. Assim, o que foi, professor? Não, porque eu sou músico também, e eu tinha ali 20, 21 anos, né, quando eu entrei na faculdade de Direito. Ele me olhou e falou assim, cara, tu é novo, e aí eu me vejo muito em ti, assim, sabe? Então eu vou te dar um conselho. Larga. Tu adorou o professor, né? Isso não é pra ti, tu não vai te dar bem nesse momento. Muito obrigado pelo conselho. Eu acho que foi a última vez que eu entrei na faculdade. Mas, Júlio, ele disse, meu filho iniciou dando depoimento, porque Era o como eu empurrãozinho toco que e tu canto, precisava. o gosto veio pela coisa. E realmente, o que eu dizia é que a escolha fosse mais adiante, não precisava ser uma decisão, mas eles queriam se impor como músico e fizeram, são músicos hoje, né? Ele tá na Nacional Kid ali, a gente tem um orgulho, não tem agenda até o fim do ano, a banda bacana. deles é
muito legal isso, a gente fica muito feliz. Mas como pai, tu sempre tem aquelas preocupações, Claro. que hoje é folclore. Hoje o problema é dele, é da netinha agora. Ele que vai ver o que a netinha vai ter que Na verdade, ser a agora. graduação é que só era outra. Eu sou formado em música, eu tô terminando meu mestrado, então Foi pra eu outra vertente. só mudei o... Só mudou o foco. só mudei o Também foco. fez um sucesso muito grande. mudei o foco. E tocou, depois Não, foi e político, vou te dizer, o se Mano elegeu também... 2 vezes deputado estadual. A gente sem ser acompanhou, candidato né? para nada. Primeira vez, assim, as 2 vezes que foi candidato a deputado federal, ficou de primeiro suplente. Hoje ele é o primeiro suplente da bancada. Né? Então isso aí 60 é... mil votos, né? 60 mil Só votos. isso. 60 mil anos. Tem muita história nesse programa hoje, que bacana, histórias ricas aí de pais ilustres com seus filhos aí talentosos também, grandes torcedores. E eu também quero ouvir a sua história, você de casa. Nosso árbitro Fabrício Neves Corrêa está aquecendo aqui já vem instantes para comandar a central do árbitro. Mas antes, DJ Jéssica De Grande, quero ouvir a voz do torcedor, você gremistão, você coloradaço, está interagindo conosco em nossas redes sociais ou pelo RDC Zap. Chama a galera aí, Jéssica. Pode deixar, Júlio Lemos. Então aqui a Giliane da Rosa nos manda um boa noite e disse, melhor programa. Muito obrigada, Giliane. Obrigado, Giliane. Beijo. O Arthur Silveira disse que faltou um gol do Colorado hoje. Um abraço também para o Davis Renato Duarte de Oliveira, ele que falou, futebol raiz, essa é nossa Copa, né? Então, tipo, falando de um outro tempo. Avante! O Fernando Bresolim mandou, parabéns, Júlio. Eu espero, é pelo programa ou é pelo dia, Júlio? Não, pai que eu saiba, eu não sou ainda. Não, Olha aí. Mas obrigado, valeu, um abração. Mas muito melhor que ser pai é exercitar, né? Claro. A arte de ser, né? É almejar selo, né? Marcelo Obliari disse grande presença, né? Daí o Mano junto. Chains. Esse que é pai, né? O pai do Pedrinho. Olha aí, Esposa da é nossa verdade. produtora Fê Favara. E daí, claro, ele faz um trocadilho também, né? Tem coisas que nunca mudam, mas o Mano changes, né? Então, deixa aí o trocadilho pro Mano. Mas, mano, O Sérgio Moreira, de Caçador, Santa Catarina, nos manda um boa noite e disse que está na audiência. Muito obrigada, Sérgio. Valeu. Um abraço para o Fábio Ângelo. O Rudinei Rodrigues Pedroso disse, belo programa, Inter sempre. Um abraço também para o Pedro Alex Pereira Miranda, diretamente de São Borja, Rio Grande do Sul, lá na Lá da fronteira, terra dos presidentes. Não né? tem Grande limites, abraço. né? Não tem limites hoje. Que legal. Um boa noite para Eduardo Ribeiro, que nos manda Tocantins é o Inter. Olha aí, lá do Tocantins. Que legal. Um abraço para o Marcos Estralhoto, gremistão, diretamente de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Que bacana, tem muito gaúcho pra lá. Um grande abraço para toda a comunidade matogrossense ligada conosco. Um abraço também para o Vladimir Borges, coloradaço, e para sua filha Bárbara Borges, diretamente de São Cepé. Ele é pai da minha irmã, né? E a minha irmã. Então, um abraço para eles lá em São Cepé. Também Hernani Miranda nos envia um boa noite e manda um grande abraço para o craque Ruschel. Opa! Um abraço para Bernadette de Grande, tem minha tia, nem tem como não dizer, que manda alô pessoal do RDC TV, aquele abraço. Abração, obrigado. Rony Ludman Férez Guerreiro, ele disse assim, Guerreiro só faz gol inútil. Agora, Fez só o gol da final do Mundial do Corinthians, né? Contra o Chelsea. Só isso. agora vem aquela Inútil corneta. pra ele, porque ele deve ser gremista. Não, ele é gremista. Agora vem aquela corneta do Adevir Lorenzini que pergunta, sabe me dizer quando o Guerreiro vai lá na arena buscar a taça de vice-campeão? E daí a Giliane da Rosa corneteou, tu sabe me dizer quando o Grêmio vai pagar o aluguel? O Gerson Pulgão manda uma boa noite para a galera da bancada, nos parabeniza pelo programa e manda um abraço em especial para o amigo dele, o craque Ayrton Ruschel, e um feliz Dia dos Pais. Mas é craque na bola também, Roxo? Eu vejo tu jogando às vezes Olha, por aí, eu fui né? muito injustiçado pelo futebol. Eu era um zagueiro muito viril, que visava sempre a bola, mas os atacantes eram muito rápidos. Entendi. E eu chegava atrasado no Sei. tempo de bola. Mas eu Então sempre temos dois aqui, mano, então, eu ó. sempre visei a bola, mano, mas os atacantes que eram muito rápidos. Não, O apelido do pai é Gadanha, por isso. Eu era muito ruim.
O Ruschel, eu acompanho ele às quintas-feiras. Ele É joga mesmo? lá no Olha aí. Dodge ainda. A gente se dá uma... defende, Joga né? mesmo? A gente É. dá umas corridas atrás da bola. A gente dá umas corridas atrás da bola. E só para finalizar aqui o grito da torcida, o José Odair Scorsato manda um abraço aos amigos. Grande Scorsato, um abração, já esteve conosco recentemente, o dona- coordenador-geral da FAMURS, inclusive. Dona Jéssica, a senhora acha que a senhora se eximiu das suas responsabilidades? A senhora está nos devendo o hino. A senhora está nos Boa. devendo Estou devendo o hino do tricolor, Grêmio. E eu não sairei daqui sem ouvir. E eu digo mais, Eu pra botar não lenha na sairei daqui fogueira, sem ela ouvir. tocou o hino do Inter e tocou Papai é o Maior ainda. Isso, são dois. eu fiquei só escutando. Mas é também É que ela é porque muito dia fã Eu do me propício, senti né? provocado, eu me senti. Talvez a produtora seja colorada, não sei. sei. Talvez a produtora seja colorada. Mas a gente vai deixar aqui o hino do Grêmio, mas só pra gente finalizar aqui da audiência, o Zé Gremista Rei de Copas, né, lá diretamente do Twitter, ele marcou todos vocês no Twitter e mandou um Dali Grêmio, copeiro maior do Sul. Ele disse também que está na audiência e nos deseja um ótimo programa a todos e abraço pra todo mundo. Vou deixar agora o hino do Inter e do hino do Grêmio em BG até o final do programa. Não, mentira. Aí os colorados vão te matar. Daqui a pouquinho a Jéssica volta, tá chegando aí o nosso querido Fabrício Neves Correia para assumir a central do árbitro, mas sabe que eu também sou zagueiro, Ruschel. Fui campeão canoense, inclusive. Mas aí E a liga lá é muito é séria, forte, eu é conheço forte. a Liga de Canoas. Só que eu sempre fui um zagueiro, eu sou ruim, mas sou raçudo, sabe, seu O cara começa o cara na de- frente e vai descendo. Vai descendo. O último estágio é o gol, não é nem a zaga, né? Então, Mas eu era ficou na zagueiro, zaga. eu era zagueiro reserva. E aí o jogo que o treinador me colocou, né, o professor, falou, não, vou dar uma oportunidade. Estava 10-0 pro meu time contra o Iraí, que é o time de Canoas. Vou botar os zagueiros de todo mundo jogar, o grupo inteiro, né? E eu entrei, tomamos um gol, ficou 10-1 o placar. Caiu a invencibilidade. Mas vamos falar agora sobre um assunto muito interessante que sempre gera polêmica, ainda mais agora em tempos de VAR, né? Sempre xingam os árbitros e por isso que a gente tem aqui um especialista no assunto, que é um grande árbitro, é radialista, é o nosso grande amigo, parceiro aqui do Nos Acréscimos, que comanda a central do árbitro, Fabrício Neves Correia. Muito boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores, aos amigos que estão aqui hoje participando do programa. Dia muito especial pra gente, os pais. Feliz Dia dos Pais. Pai da Maria, né? Isso aí, graças a Maricota e o meu pai, o Zeno. E foi muito bom, aproveitei hoje de manhã um café com eles e fui trabalhar. Fui apitar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Estava lá em Nova Prata, fazendo a terra boa, final hein? do municipal da cidade. Hoje, os 95 anos de Nova Prata. O pessoal acompanha também a RDC Que TV. legal, um abração para E todos. foi de uma Nova grande Prata. festa por lá. Que maravilha, hein? Cidade muito linda, Fabrício, inclusive. além de ser um brilhante árbitro, a sua carreira a gente o acompanhou. O Grêmio no ano passado fez um torneio dos seus grupos, né? Um torneio para confraternizar com o churrasco, que tinha que ser um árbitro muito competente. Contrataram nada mais, nada menos que o nosso querido Fabrício. Houve um jogador expulso na competição apenas. Quem foi? Acredito. Me pergunta quem foi. Quem foi? Quero ver se ele vai falar agora. Sem VAR, eu não tive direito a VAR. Eu fui expulso. E pelo que eu conheço, não foi por falta. Foi Não. por disciplina? Não, foi. Mas foi direto, era segundo amarelo. Não, eu dei o recado pra ele, mas acho que ele não captou, que ele que sair de segundo amarelo. Ouviu, mano? Eu era perseguido pela arbitragem. Mas ficou uma mágoa aí, Rochão? Ficou. Eu cumprimento ele de lado. Tu viste que nunca mais superei isso. Grande Fabrício, que bom te ver aqui. E aí, Fabrício, tivemos uma semana, vamos começar pela Copa do Brasil, nós tivemos uma semana movimentada aí e um baita jogo, um baita clássico, Inter e Cruzeiro lá em Minas. Isso mesmo. E o melhor do jogo foi a arbitragem. Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo, ele apitou no campo, na essência e nas suas decisões. Não passou nada pela arbitragem, muito menos pelo VAR. Alguns recados que o VAR passava para o Luiz Flávio, mas ele não precisou. E o Inter teve uma grande vitória e encaminhou muito bem a sua passagem para a próxima fase. Quem foi melhor na história da arbitragem, ele ou o irmão? Ele, sem dúvida. Comentarista, pra quem não sabe, o Paulo César Oliveira, né, da Globo. E o Paulo César, como Ele é mais discreto que comentarista, o irmão dele, né? bem mais jogando, bem Pra mais. ser bem singelos. Porque assim, ó, o Paulo César ele era um bom árbitro, mas ele tinha um negócio muito parecido com o Dunga, que é aquela coisa da conspiração do mundo contra a pessoa. E o Dunga foi um cara brilhante como jogador, um bom treinador, mas sempre tinha aquela coisa que parecia que todo mundo perseguia ele. E o Paulo César tinha essa coisa.
E como comentarista de arbitragem, ele também está vendo alguns lances que ninguém no Brasil vê, mas ele enxerga. Então, uma coisa meio diferente a forma dele analisar futebol. Ou ele é muito bom e chega lá na frente, a outra tá demais. Não, mas é que tu é um cara que vê tudo muito diferente também, né, Júlio? Tu é um cara muito otimista. Claro, copo sempre cheio. É, isso sempre aí. Sempre meio cheio. Mas dá pra tomar um pouco desse copo também de vez em quando. É bom, é bom. É. E o Então Campeonato eu Brasileiro? acho que o Luiz Flávio tá tendo uma carreira bem mais regular que o Paulo César, porque o Luiz Flávio também já tá mais na fase descendente, ele já tá com um pouco mais de idade, então vai mais uns 2 ou 3 anos em alto nível e daqui a pouco já vem uma outra turma. Que a gente espera que venha logo, porque tá demorando chegar essa nova. Né? A renovação tá demorando, né, Fabrício? Depois a gente teve ontem o jogo do Grêmio lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. A arbitragem foi boa. Eu acho que o grande erro da CBF foi ter colocado o Braulio Machado, FIFA de Santa Catarina, que teve muitos problemas no jogo da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio. E ele volta a apitar jogos nacionais no jogo do Grêmio. Eu não consigo entender isso. O Gaciba tem uma gama lá de 15 bons árbitros e aí ele escolhe a dedo Braulio Machado para ser o árbitro de ontem. É bom deixar claro que não tem sorteio, né? Não, agora tudo é escala. Sorteio continua tendo na gloriosa Federação Gaúcha de Futebol. Aqui continuamos com o sorteio. Sim. Não sabemos por quê, mas continuamos. E me diz uma coisa, aquele pênalti do David Braz foi pênalti mesmo? Foi. Alguma dúvida? Ele foi puxado. Mas a gente teve um outro lance no começo do segundo tempo que o Galhardo disputa uma bola e na central do apito dos meus colegas da Rede Globo, eles acharam que foi pênalti. Eu não sei aonde que eles viram pênalti naquele lance. Mas esse aí ficou bem caracterizado que o jogador foi puxado. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta que é técnica. E vou pegar um lance a favor do meu clube para que não se dê um tom clubístico a pergunta. Tá? Existem lances que só são pênalti pela televisão. Sim. Porque tu muitos, vê 50 vezes esse lance Ayrton. aqui e ele é um lance normal, de área, Perfeito. todo mundo se fecha, todo mundo se puxa. E se tu vê, assim como nós estamos vendo, não tem como não dar pênalti. Na lupa, então, o principalmente. jogador, os treinadores, os próprios dirigentes terão que mudar a instrução para o jogador. Claro. Porque se vai para repetição... Principalmente jogada de bola parada, né? É, o lance ficou claro que era pênalti, mas isso não seria Depois que pênalti o árbitro nunca sem o autoriza a árbitro. jogada, tá correndo o risco, porque agora acabou aquela ideia do falso malandro, não tem mais. É. Ele vai ser pego no flagra ali e o pênalti vai ser marcado. Mas quando eu vi esse lance, Fabrício, eu sempre lembro de uma frase do célebre Carlos Eugênio Simon, né? Que diz que na câmera lenta até beijo de vó é falta pra vermelho, né? E esse puxão na hora, realmente, eu pensei, puxa, é um contato, deu um puxão aqui, mas é errado, mas como o Rujo disse, acontece o tempo todo. Não, em outra situação não seria marcado porque a bola nem chegou lá, Nem né? chegou, Não estava Deixa eu nem te fazer disputando. uma pergunta técnica, eu vou te fazer uma pergunta mais política. O Gaciba, que é um gaúcho, que nós conhecemos, acho que trabalhasse com ele. Né? Sim. Ele mudou depois que foi para... assumiu a comissão de árbitros ou não? Olha, A tua seu maneira Cláudio, de ver. faz tempo que eu não falo com ele. A última vez que eu falei com ele foi até um momento bem delicado, que foi o falecimento do pai dele, dias atrás aí. E a gente torce muito que ele consiga adotar a forma brilhante que ele tinha de apitar futebol para o comando da arbitragem. Mas é uma gama política por volta disso muito grande. Vocês já trabalharam nos clubes, vocês sabem como é difícil essa questão da arbitragem, porque tem muita pressão de todos os clubes, inclusive de Internacional e de Grêmio. Então a gente espera que aos pouquinhos o Gaciba possa se ambientar aquele meio pesado que é a CONAF, para que ele possa acertar como ele acertou hoje, na escala aqui do Beira-Rio do nosso colega, meu amigo Caio Max, que é um árbitro muito promissor do Rio Grande do Norte, que ele foi muito bem no jogo hoje. Jogo difícil, jogo muito pegado, e é o jogo de maior rivalidade do futebol brasileiro dos últimos anos. Claro. Internacional e Corinthians, Corinthians Internacional. O cangaceiro veio aqui, deu conta do recado, era um jogo para ele ser testado, para colocar à prova as suas decisões e a sua caminhada esse ano de 2019, e o Caio Max saiu muito bem.
Agora, eu torço muito pro Gaciba, Fabrício, porque eu acho que ele é um cara assim que, sempre que eu conversei com ele, sempre foi um cara extremamente atencioso, é um cara inteligente. Isso. Sério, né? É um cara sério, exatamente. Mas o que eu vejo assim, ó, 2019 é o ano da mudança da história da arbitragem no Isso planeta, aí. né? Com Porque o se a VAR. gente for pensar assim, ó, primeiro mudou o critério em relação à mão na bola e bola na mão para atacantes. Então isso já é um critério que já muda a interpretação dos árbitros. Isso, né? para tudo. E eu tenho prestado bastante atenção no trabalho jornalístico que é feito nesse sentido. Por quê? Porque eu vi o próprio Gaciba falando que se demorar um pouco mais, se a gente tiver que consultar mais do que normalmente se consultaria e for em prol do acerto, isso é válido. Então, por mais que tu tenha um protocolo da FIFA e que a Conmebol segue com um corte menor e a CBF serve com um corte maior, porque Muito a interpretação é maior nesse sentido. Isso. E a prova é que o Flamengo está na Libertadores. Porque aquele pênalti contra o Emelec, aquilo ali foi porque o Pitana é um cara que tem uma bagagem, tem uma história e ninguém no VAR diz assim, vamos mexer nisso aqui. Então assim, a gente está vivendo, e daqui a pouco quem não é tão apaixonado pelo futebol, quem não convive tanto, até com... Porque hoje é uma característica jornalística tu entender a arbitragem, tu entender o VAR, tu entender o corte da CBF, entender o corte da Conmebol, apesar do protocolo ser o mesmo, né? E o Gaciba, ele mesmo já disse isso. Ele já disse, não, a gente está vivendo um momento que estatisticamente os árbitros brasileiros erravam muito e nós temos que mudar isso. Então, em função disso, está se consultando mais o coisa. Agora, na pele do árbitro que está em campo, isso deve ser muito difícil, né? Não, é que assim, ó, Diogo, eu te digo assim, ó, é muito difícil, mas essa questão do tempo está sendo uma coisa muito irritante. Porque o protocolo FIFA, eles querem a decisão de no máximo 90 segundos. E aqui está se levando mais de 300 segundos. É muito tempo. Mas a tecnologia da linha do impedimento, ela leva mais do que 90 segundos aí. Seria um caso à parte, né? Naquele negócio... Não, mas até mais... que era 3 minutos... Não, mas a do impedimento tá até mais rápido agora, porque os caras estão conseguindo olhar de várias formas e eles já cantam a jogada pro Bandeira. Mesmo fazendo a linha projetada, Sim, mesmo. Vocês chegaram a assistir aquele vídeo da câmera com o próprio Gaciba, lateralmente, né? Sim, o vídeo da CBF. Que ele mesmo fez aquele vídeo elucidativo muito legal. Sim. Só que assim, Diogo, o que mais está tendo polêmica é a questão do pênalti. E o dia do pênalti do Pitana que a gente falou. O Pitana tem que voltar a pitar futebol, a voltar para a terra. Porque ele virou uma figura, uma celebridade do mundo. Depois que apitou a final da Copa do Mundo. Porque apitou a final da Copa, apitou outras finais. E ele está precisando voltar para a essência do campo. A arbitragem dele de Flamengo e Emelec foi catastrófica. Foi muito ruim. E é uma coisa que ele perdeu. Depois da Copa do Mundo, que ele tirou uma nota muito baixa na final da Copa, todo mundo assistiu, viu que ele deixou muito a desejar. E ele só continuou na arbitragem porque ele teve um momento bem difícil na carreira dele, porque a Conmebol e a AFA bateram o pé e insistiram com ele. Ele viu que ele tem mais um tempo, mais lenha para queimar, para continuar. Mas a gente precisa dele para esses grandes jogos. O Pitana, argentino, árbitro, não aquele cara que apitou uma final de Copa e se perdeu pelo caminho. A gente precisa disso aí. Eu tenho outra colocação para te fazer ainda, porque eu acho que está permeando as discussões que envolvam o VAR, tá? Eu acho que a personalidade do juiz ainda está valendo muito, tá? Ainda está valendo. Porque os juízes estão acuados. Essa é a expressão que eu estou falando. Os juízes estão acuados. Eles dão uma coisa ou não dão, e eles já estão esperando que venha uma sinalização do que vai acontecer. E quando o lance é interpretativo, e aí é isso que eu queria falar com o juiz, e tu estivesse lá dentro, ninguém melhor do que tu para responder isso. Quando o lance é interpretativo, e interpretativo é interpretação, eu posso ver 50 vezes, tu vai dizer uma coisa, ele vai dizer outra, eu vou dizer outra. Não tem que valer mais a do juiz em campo. Claro. E é isso que eu estou dizendo. O poder de decisão é do árbitro. Eu estou vendo o árbitro se submeter à interpretação do VAR. Essa que para mim é a distorção. Eu vou aproveitar mais uma pergunta então, porque fizeram uma pergunta técnica, uma pergunta política, eu vou fazer a pergunta corneteira. Tá? Torcedor. Isso. Não, é que às vezes essa história do VAR está tão irritante, mas tão irritante, que será que não estão querendo derrubar o VAR?
Mas Não é de na FIFA, propósito. política. Não, mas os juízes brasileiros, tô falando dos juízes brasileiros. não, mas Eles não é estão falando de política essa propósito tua isso. pergunta. Lógico, mas, Júnior, é que vem de cima para baixo. Por exemplo, na Inglaterra está totalmente implementado, o VAR funcionando tudo. Então é da FIFA. Tu vai ter que, tu não vai conseguir criar uma legislação só para o Brasil, entendeu? Então seria uma coisa, entendi a tua pergunta, mas não há como tu começar de baixo para cima. O processo é de cima para baixo. Agora eu acho, por isso que eu falei em personalidade de juiz. Quando é interpretação e tu viste a bola, tu viste o lance, né? É dissertativo, tu não pode te submeter Mas, à Ayrton, interpretação uma de coisa alguém que da a gente televisão. comenta muito também é que assim, ó, vocês gostam de NBA, de NFL, todas as equipes de árbitros de vídeo têm um ex-árbitro. E tu pega assim os caras com 60, com 70 anos, com 40 anos de arbitragem querendo ajudar. E a FIFA e a CBF não autorizam ex-árbitros a fazerem parte da equipe de arbitragem, principalmente do vídeo. Por quê? Ou eu não tenho mais experiência que o Caio Max, que tem 30 anos, que apitou o jogo do Inter hoje. Eu que estou há 25 anos no meio do futebol e 20 como árbitro. Até pela questão física, tu pode não ter uma questão. Mas, claro, o Gaciba teve que mas parar eu por causa digo da questão olho, física. eu digo olho, meu olho é bem mais apurado que o Lógico, deles. lógico. A minha vivência, a minha A bagagem. reação, a vou catimba colocar- do jogador brasileiro. Deixa eu colocar uma pimenta também te perguntar, Fabrício. Às vezes não pode ser chato pro árbitro que gosta de estar no campo, que treina o físico pra estar ali. Ah, amanhã eu tô os caras pra ficar na cabine fechado, vendo o monitor. Mas, Júlio, assim, ó, o grande exemplo que a gente tem dos últimos jogos, o que foi a polêmica do jogo que classificou o Internacional contra o Palmeiras aqui. Rafael Traz, que foi o árbitro, é o melhor árbitro de vídeo do Brasil. E tá faltando campo pra ele. Então Tanto não que seria o caso botaram ele pra especializado? apitar aquela fumaça, aquela tormenta que foi no Beira-Rio, e ele se saiu mal. Ele foi muito exigido e se saiu mal. Tanto que ele voltou a apitar quase 3 semanas depois. Então é aquela coisa, eles têm que preparar bem os árbitros de vídeo? Tem. Mas tem que preparar melhor os árbitros de campo. E agora, na quarta-feira, a gente tem um jogo decisivo aqui em Porto Alegre, que é Grêmio Atlético Paranaense. Amanhã, perto do meio-dia, deve sair a escala. E a gente tá sondando aí alguns nomes para ver como vai ser, mas vai ser um jogo Mas muito Fabrício, pegado. Por exemplo, ó, em campo, tu normalmente trabalha com os bandeirinhos que são teus bruxos, né? O normal seria isso, Mais né? ou Tu menos, Diogo, muda bastante. Mas o Não bom é do seria mesmo tu ter uma estado. equipe, Não né? é do mesmo Não, estado. agora tá trocando Agora não. bastante. Agora tá trocando. Antigamente tinha uma equipe. Tinha. Mas porque, na verdade, assim, o mais razoável seria o seguinte, bom, eu confio no cara que tá lá na cabine, eu tenho uma experiência com ele, ele sabe como eu trabalho. Mas não são equipes fechadas. Não são mais. Roda bastante. E nem assim em momentos mais decisivos, Não. ele não tem essa sensibilidade. Por enquanto ainda não. E eu a tava gente não tá fazendo tendo outra isso. coisa. Se que me o permite, juiz- Ayrton, eu acho assim, como a gente está vivendo um processo de teste, eu acho que isso ajudaria muito Claro. para dar Sintonia. tranquilidade Sintonia. para todo mundo, entendeu? Eu tô acostumado a trabalhar com o Russo, Vocês que então tocam ele já a me sintonia é conhece. importante. Eu tô acostumado a trabalhar com o Fabrício. Claro. Então você tá lá em cima, ele, vem olhar isso aqui porque tu tem que ver. Sim. Tu vai olhar lá, tu não vai ficar assim, não, mas vem cá, qual foi a coluna 1, a coluna... Mas Tu ele não teria vai, que ter tu não um vai criar uma exclusivo de discussão com o cara. Se tu tem uma intimidade maior, tu vai, principalmente para estabelecer essa tecnologia, eu acho que seria um mecanismo a ser tentado, até para dar mais tranquilidade pro árbitro que está em campo, porque eu não queria estar na pele do cara. Lógico. Com certeza. Mas por enquanto não tem isso aí. Não tem nada Não. disso. E só mais uma outra coisa também, Ruxo, que eu vejo. Essa demora que a gente tanto questiona do VAR, é que eu percebo que falta essa autonomia do árbitro central, porque ele fica um tempão aqui ó, com o sinal, esperando os conselhos e orientações lá de cima. Deveria, ao meu ver, a cabine lá do VAR ser um alerta. Ó, Voaden, dá uma olhadinha no monitor. E deixa ele se virar. Mas E ele no funciona. monitor, Aí ele vai correndo lá, que seria olhou, muito foi mais pênalti, rápido, não né? foi. Eu Agora já ele ouvi fica ali, essa eu penso que é sugestão constrangedor pro árbitro, tá ali no meio do campo, Mas sozinho. se a gente pegar o exemplo do Voaden, que esses tempos apitou o Corinthians e Não me recordo. foi um jogo bom num domingo. Corinthians e Flamengo. Perfeito, clássico de torcida. O Voaden decidiu muitos lances assim, ó. Nada, segue o jogo. Tiro de meta. Nada, segue o jogo. Não tem cartão. A gente via que ele tinha o poder de decisão. Isso é muito importante. O árbitro tem que mostrar autonomia pro jogo. Isso. E ele conseguiu resolver os problemas muito bem. Tanto que o último lance do jogo foi aquele impedimento de um pezinho e acertaram. Perfeito. Isso aí, senhor Fabrício Neves Corrêa. Mais alguma dúvida, senhores, sobre a arbitragem?
Um aprendizado sempre, ele só errou uma vez na carreira. O Fabrício é o juiz de um erro só. O juiz de um erro só. Então tá bom. E na época do Petrópolis era centroavante. Fazer gol? É mesmo? Olha aí. O centro da cidade era com ele. Era lei de nadar maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Fabrício Neves Corrêa, sempre um prazer recebê-lo. Chama o pessoal para te acompanhar lá na Central do Árbitro. Isso aí, amanhã no Instagram a gente tem os comentários e as análises dos jogos de final de semana envolvendo a dupla Grenal e esperando já para quarta-feira a escala de arbitragem desse grande jogo que vai ser o Grêmio Atlético Paranaense na Arena. Maravilha, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Valeu, uma boa semana para abraço. todo mundo e futebol sempre na paz. Show de bola. Fabrício Neves Corrêa, sempre trazendo muita qualidade pra gente. Só para aproveitar, antes Por favor. de continuares o comando do programa aqui, a audiência qualificada de Zélio Wilton Oxman. Opa! Grande figura. Já estrelou essa bancada aqui? Ainda não me deu mas essa então, honra. pelo amor de Deus, temos que trazer esse craque. Temos que trazer esse craque. Mas daí o bicho é mais caro. E aí tem que achar um colorado para fazer um enfrentamento. Não é fácil, tem né? que ser, Tem que trazer ele e o filho, né? Não, mas hoje o filho tem que ficar no meio, né? Ele não pode ser, ele não pode ficar aqui. E hoje é o avô da federação, não. Por isso que o Luciano jogava basquete no União comigo, né? E um brilhante centroavante também. E um brilhante centroavante também. Grande presença, ele tem que ficar no meio aqui. Jogava muito basquete, né? Jogava. Grande abraço, Zelinho Oxman, gente finíssima demais. Senhores, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho aqui. Fechou? DJ Jéssica De Grande prepara aquela música bacana pra gente. Na sequência tem mais recados e vamos falar das Copas. A gente falou muito de brasileiro aqui, mas cá entre nós, né? O que mexe com o sangue do gaúcho mesmo são as Copas. Podemos ter 4 grenais históricos em Porto Alegre. Ayrton Ruschel e Cláudio Bira, os mais experientes aqui, tenho certeza Não que temos coração para isso. Nunca vivenciaram não algo temos parecido. coração para isso. Vamos ter que assistir de dentro do cardiologista. Vou aumentar o número de ambulância também. Olha o trocinho da pressão aqui medindo a gente. Fazendo um mapa Minuto aqui, a minuto. sabe? Minuto a minuto. A gente faz um break bem rápido, na sequência tem mais nos acréscimos. DJ Jéssica De Grande, solta o som. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado e também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo sem fronteiras para sua audiência, valendo em rdctv.com.br ou pelo YouTube, Twitter, Facebook, onde você quiser, em qualquer lugar do planeta, nos dá a honra da sua audiência, da sua parceria e também não apenas assistindo, mas interagindo conosco. É sempre um grande prazer receber a sua mensagem, a sua opinião. Vale corneta também, como diz um amigo meu, é Lady Gil, sabe? Vale quase tudo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente quer ouvir você coloradaço, você gremistão. E quem traz o seu recado é ela, DJ Jéssica De Grande. Traz o recadinho desse povo aí, Jéssica. Conosco aqui. Um abraço para o Alisson Oliveira, também o Reginaldo Souza, eles nos parabeniza pelo programa, diretamente de Passo Fundo. Terra boa, abraço. Também nós temos aqui o Flávio Schaefer, que ele manda parabéns pelo programa, Dali Inter, ele de Biguaçu, Santa Catarina. Biguaçu. Também a Angélica Costa Zanini, ela disse, essa DJ é 100 mil, não é nem 10, é 100 mil, obrigada. Tem razão. Jones Maranhão manda um abraço para Blumenau, então ó, um abração aí para Blumenau, também Santa Catarina. Esse catarinense chegando junto, que legal. Abração. Nosso parceirão também, Fabrício Berto, manda baita programa, abraço aos amigos. Luz Colorado, né? Conselheiro do Inter, né? Sim. Abração pro Fabrício. O Jones Maranhão, e daí ele traz aqui uma crítica, né? Fala, quero ver se não ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Brasileiro já era, não vamos se classificar nem para Libertadores. Agora, eu só não entendi se era Inter ou... Vale pros dois. Eu fiquei pensando, até pensei em perguntar. É verdade. E também o professor Fabiano Colorado, ele manda um abraço, então um abraço aí pro professor Fabiano Colorado. E é isso, muito obrigada para todo mundo que participou conosco. Maravilha, muito obrigado, um grande abraço. A gente está aqui falando na possibilidade de 4 grenais, mas antes temos que botar o pé no chão,
não, né, Michel? O Grêmio tem um confronto dificílimo. E eu até faço um link. Dois, né? Mas eu faço um link O interessante. Cruzeiro é inimigo. Não tá morto, lógico, mas o Inter construiu uma vantagem. Vamos dizer, que o futebol é futebol. O futebol é mágico, é místico, nós não vamos ser definitivos. Mas a vantagem é amazônica. Tu não tomaste gol, né? E fizesse um gol na casa do adversário. Futebol, né? Agora, antes de entrar no Atlético Paranaense e Grêmio, que eu acho que vai ser um jogo dificílimo também, acho que o Atlético tem um baita de um time. Estranho o Rogério Ceni ir pro Cruzeiro, porque há 3 meses atrás ele foi sondado pelo Atlético Mineiro e disse que não ia interromper um projeto no Fortaleza, né? Então, tipo assim, pô, o Atlético é menor que o Cruzeiro? Como assim? Tipo... Ele já vai começar, ele já é odiado por metade de Minas. É verdade. Porque ele é um cara que abdicou de ir pro Atlético e agora foi correndo, largou o Fortaleza. Mas, foi mano, correndo pensa pro assim, Cruzeiro. se ele perder pro Inter, o cara chegou agora, não tem responsabilidade nenhuma. Se ele ganha do Inter, ele tá na final, se consagra. E ele vai ter meio. Eu tava pensando nessa escolha, a tua pergunta é boa, mano. Pegar o Atlético Mineiro em por que ele escolheu pegar agora? Porque, na verdade, já é dado como desclassificado, ele não tem nada a perder. E ele vai ter 5 meses para montar o time. Não vai se exigir nem Libertadores dele no Brasileiro. Só não cair. E ele vai montar. E aí ele inicia o ano conhecendo o time, pedindo os reforços que ele quer. É como se fosse uma pré-temporada meio longa, sem nada a perder. Mas eu concordo com E o Atlético é difícil. O pegou o Vasco lá embaixo, né? Não tinha nada a perder. Estava fazendo um Mas ao trabalho. mesmo tempo, o Cláudio Bieira é um pouco contraditório porque a gente vê um discurso hoje do lado dos treinadores. Não, porque os presidentes, os dirigentes não podem interromper um ciclo assim no meio do campeonato. Eu acho assim, só se a coisa com o Fortaleza já não tava mais também mil maravilhas. Perderam o clássico, né? Não, internamente. Eles perderam um clássico semana passada, né? Não teve graça nenhuma, né? De repente, se estava recebendo salário ou não, porque esses clubes, o Ruschel conhece bem isso aí. Esses clubes do Nordeste, eles começam bem e a metade do ano... Pago mais ninguém. Pago mais ninguém, é um horror. Termina um horror. O Cruzeiro tá uma bagunça financeiramente. Mas vamos voltar pro Atlético Paranaense Paranaense, que está acabando o programa. Eu queria dizer assim, ó, em relação ao Atlético Paranaense, é um jogo dificílimo, porque o Atlético vai se portar como uma equipe, não vou dizer de ponta, por exemplo, é o que a gente falou hoje, o Corinthians ele tem que sair para o jogo, o Cruzeiro ele tem uma grandeza que obriga a sair para o jogo. O Atlético pode pensar o jogo. Ele vem para um primeiro jogo aqui na Arena para não perder e tentar fazer lá um jogo do alçapão. Pro Grêmio eu tenho visto, como o Grêmio tem um percentual que eu não sei, deve estar melhor fora de casa do que em casa, o Grêmio tem claudicado exatamente em casa. O Grêmio, o que eu tenho dito dentro da Copa do Brasil, né? Tu não podes perder em casa. Nós não temos o saldo qualificado que a Libertadores tem, na Copa do Brasil não tem, né? Então tu não podes perder em casa e aí sim, lá, apostando que o Atlético tenha que sair para o jogo e é onde o Grêmio tem obtido suas melhores apresentações em campo. Agora vamos fazer uma mística, Júnior. Há 3 anos, Renato Portaluppi chegava de volta a Porto Alegre para sua terceira e mais exitosa passagem como treinador, justamente no confronto com o Atlético Paranaense e naquela disputa eletrizante dos pênaltis, o Everton era o goleiro do Atlético mas na época. pensa como era. A gente tinha ganho fora o primeiro jogo. E estava perdendo em casa. O Marcelo Groy tomou um raro frango, que ele nunca tomava. Ele tomou um frango e aí foi para os pênaltis. E todas as vezes que eu tô vendo o jogo que tem aquele Everton, eu penso nele, como ele mudou a nossa vida. E é verdade, é verdade. Eles assumiram aquele pênalti. O centroavante ia bater o pênalti decisivo que ia tirar o Grêmio e ele tirou a bola da mão do cara e falou, eu vou bater. E ele perdeu o pênalti. E é um baita goleiro. É um baita goleiro. Claro. É um baita goleiro. Mas Agora, é por isso e mesmo. a gratidão que eu tenho esse goleiro. Ele é goleiro, né? Agora eu acho assim, né? Eu acho pro Grêmio, e eu até falei isso esses dias, que eu torcia, claro, que o Inter jogasse a segunda em casa com o Cruzeiro, principalmente porque o D'Alessandro tinha sido expulso. E no sorteio eu me lembro. Mas eu dizia que pro Grêmio eu achava melhor jogar a primeira em casa. Porque é o seguinte, ó, qual é o problema? Tu joga a primeira em casa, tu faz o resultado. Quando tu joga, vamos dizer, quando tu joga a primeira, se tu jogasse a primeira com o Atlético Paranaense lá, tu ia jogar sem a responsabilidade de fazer, tu já entra mais leve, vamos te dizer assim, e tu ia pegar um caldeirão, um baita de um time e grama sintética.
Eu acho que é o único clube de ponta do Brasil hoje que joga na grama sintética. Então, para mata-mata, isso passa a ser um grande ponto de interrogação, porque os nossos times não estão acostumados, jogam contra o São José. A velocidade da bola é diferente a velocidade, da bola. entende? Tanto que ele ganhou de 3-0 do Boca lá, depois perdeu, mas na segunda, que daí o próprio Boca já viu, pô, é diferente jogar aqui. Eu acho que esse é um vetor a ser analisado pelo time do Grêmio em relação a uma decisão na grama A minha sintética. preocupação quando pegou o Atlético era exatamente que o Atlético não tinha a obrigação dos times Eles não têm grandes. responsabilidade. Eles não têm a responsabilidade, eles especulam. Então eles não precisam sair, eles não precisam forçar, eles jogam por aquela bola, como se diz. E tem né? um baita técnico, Por isso que é gaúcho importante. aqui, que é o Thiago Nunes, que né? conhece tudo. Baita trabalho que ele fez. Por sinal, está iniciando um trabalho daqueles que não vai parar, né? sem O dúvida. técnico será técnico nacional. Senhores, o papo tá excelente, mas já subiu a plaquinha de acréscimos dos meus acréscimos. E aqui não é o Márcio Não Chagas teve Capita. VAR, então é 3 minutinhos só. Não é o isso. Chagas Capita aqui, viu? Senhor Cláudio Bier, foi um prazer recebê-lo, uma honra, muito obrigado mesmo, prazer revê-lo. Estivemos em Brasília recentemente, né? Exatamente. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Muito obrigado, bem-vindo sempre ao nosso programa. Eu que agradeço e principalmente por estar nessa companhia do lado dessa figurinha aqui, meu filho, né? Não te deixou falar, Claudio. Não te deixou falar, Claudio. Não te deixou. Na próxima tu faz Eu já só os tô pais. acostumado. Faz só os Ele me convidou. Nós queremos falar aí, o Cláudio. Quando o Júlio me convidou, eu disse, o que eu vou fazer? O que acontece na casa? Vou lá ouvir ele falar. Só digo uma coisa, sim, senhor. Ouvi ao vivo, meu filhão. Muito obrigado mesmo, mano. James, Valeu, grande querido. prazer, bem-vindo sempre conosco. Muito obrigado, foi um prazer. Toda a turma aí, Jéssica, né, toda a produção, aos Ayrtons também, né? Nunca tinha trocado uma ideia com teu filho mais aprofundada, assim, né? A gente já se conhecia da noite, etc. Por mais que sejamos de gerações diferentes, a gente se encontrou muito mais, assim, sempre em alto nível. E é isso, cara. Para mim é um prazer poder estar aqui com meu pai, aprofundar um debate. Acho que a gente fez um debate ótimo aqui, onde a gente falou em alguns conceitos bacanas, assim. E espero que o Inter vá muito bem contra o Flamengo, que tenho convicção de que o Inter vai continuar com a mesma determinação e não vai deixar subir para a cabeça contra o Cruzeiro. Estou preparado para os Grenais, eu acho que vai ser um negócio impactante mesmo, assim, óbvio que eu não quero, em respeito, em admiração, porque por mais que eu acredite que o Inter esteja no melhor momento, não existe isso, é um jogo completamente campo, né? peculiar, então Colorado que diz, nós estamos melhor que eles, nós vamos amassar eles, cara, né? Esse desrespeito eu acho que ele não é válido, assim, porque chega lá do sorteio, depois decide e também não tem essa coisa de jogar em casa e jogar fora. É um jogo terrível, é um jogo que quando a gente jogou com as reservas lá em função do Nico Lopes ter sido suspenso, aquilo já é um jogo tenso, assim. Esse último Grenal também, que era um jogo aparentemente que não valia nada, é um jogo que não adianta, é fascinante, é uma coisa. E tu imagina decidir uma Copa do Brasil, imagina passar uma Libertadores, isso aí pode ser algo assim bom para o Rio Grande do Sul, mas em respeito ao co-irmão, eu não quero isso de jeito nenhum pra mim. Podemos nos tornar a capital nacional do futebol, hein? Não, já somos, né? Porque uma cidade do tamanho de Porto Alegre, que tem os estádios que tem, Dois campeões tem dois mundiais. campeões mundiais. Onde é que tem isso? Minas São não Paulo, tem Buenos nenhum, né? Aires, Rio etc, de Janeiro tem entendeu? um título mundial. É verdade. Não, e na Europa, tu não É conta impressionante, Madrid, Barcelona, né? O Atlético de Madrid não é campeão mundial. Senhor Ayrton Rusch, um prazer inenarrável. Seja bem-vindo sempre. Prazer. Obrigado. Aí, ó. Agora sim, a dona Jéssica vai sair com moral com a gente aqui pelo lado do tricolor. Quero primeiro cumprimentar a bancada colorada, que a alegria de rever o Mano, um músico brilhante, mas o pai dele, como eu insisto em dizer, é uma referência para nós, uma alegria cada vez que encontro o Cláudio, e ele dizer que é meu amigo, para mim, enriquece muito. E quero de público fazer um agradecimento ao meu filho por estar aqui, que me deu a maior felicidade, ele é meu primogênito,
né? E o nascimento dele é um dos dias mais lindos, mais felizes da minha vida. Eu me lembro tudo que fiz antes, tudo que fiz depois, os minutos que antecederam, os minutos que se seguiram. Então isso aqui para mim é uma festa. O Dia dos Pais lá em casa foi comemorado no sábado, porque a minha filha não pôde vir. Então nós fizemos um sábado festivo, tocamos violão, cantamos, fizemos a nossa festa. E domingo cada um seguiu a sua vida, mas agora estou com ele aqui. Obrigado, Júlio, por estar aqui conosco. E parabéns pelo teu trabalho lá na TV Pampa também. Além de um grande Atualidades advogado. Pampa, quem quiser dar uma olhadinha lá. Às vezes o bicho é pegado, mas pode olhar. Manda um abraço para todos, especialmente pro Chicão Tofano e Mário Barcelos. Nosso craque, Tive o Mário prazer de trabalhar Barcelos. com ambos, são fantásticos. Vou transmitir o teu abraço. Júnior, prazerzão, obrigado, bem-vindo sempre. Eu que agradeço o convite. Eu já tinha vindo em duas ou três oportunidades aqui na RDC TV, mas daí foi pra tocar, né? E agora que bom tá aqui. E hoje com meu Mascarado pai. não trouxe o violão. Hoje ele me pediu um cachê, eu falei, te negociei pra próxima. E pra mim é um prazer estar falando sobre futebol, que é uma das coisas que eu mais gosto, do lado do meu pai, do lado dos amigos. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, muito obrigado, senhores. DJ Jéssica De Grande, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. E ao hino do Grêmio, eu mando um abração pro meu pai, Carlos Eduardo Soares, que é um coloradaço, pai. Dona Jéssica pra homenagear. Dona Jéssica! Valeu demais, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado na RDC TV. O Rio Grande se conecta, que a gente volta no próximo domingo, 21h15, ao vivo, aqui na RDC TV. Excelente semana a todos. Grande abraço e humildade sempre, DJ Jéssica. Solta o som! Meu pai é detetive, detetive. Meu pai é detetive, detetive. Meu pai é detetive, mas o teu é despachante.